Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Prazer enorme. Prazer enorme, gente, estar aqui com vocês. Deixa eu falar. Esse é um encontro de amigos e a gente está cada um na sua casa, mas a sensação que a gente quer passar é de estarmos todos juntos, gente. Todos aqui somos amigos. Estou vendo aqui eu, o Cícero, o Regis, estou vendo o Pepe, o Paulinho, o Douglas. Irmãos, basicamente irmãos. Aqui eu estou vendo o Alexandre Biscar, o Pepito, estou vendo o Ricardo Caldeirão, estou vendo o professor Douglas, amigo de coração, a Juliana. Enfim, gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Por uma questão só de organização, gente, como é que a gente vai fazer? A gente vai pedir para vocês uma situação de alguns falam e outros não falam. Não, a gente vai deixar o microfone de vocês abertos. A gente vai pedir para vocês desligarem, mas vocês com o controle, para que a gente não tenha interferência. Às vezes a gente está no lugar e a esposa da gente ou o filho da gente mexe. Então eu pediria para vocês para desativarem os microfones de vocês, mas vocês vão ter toda a liberdade do mundo de entrarem na hora que quiserem, para falarem, para perguntarem, para dar pitaco, para emitir opinião, enfim, uma coisa muito aberta, tá? A gente vai. Hoje nós três nos dividimos, eu, Douglas, ou eu, o Cícero e o Regis, e a gente vai tentar fazer o prato para vocês. O Regis vai conversar com vocês sobre o caso clínico, e a gente vai discutir o caso clínico, e o Cícero vai falar para a gente um pouquinho sobre vinho verde. Então, esse é o desenho, mais ou menos, da noite da gente. Eu queria saber o seguinte, todos vão cozinhar, gente? Todos vão fazer a comida com a gente? Vão? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria fazer... Nós compramos, agora fazer que eu quero ver. Não, vai todo mundo fazer, isso eu garanto que todo mundo vai fazer. Vamos fazer a primeira coisa da gente. Primeira coisa que eu queria fazer com vocês... Ficar bom é outra coisa, né, Douglas? É outra coisa. Não, mas vai dar. Eu não tenho dúvida que vai dar. Deixa eu pedir um favor para vocês agora. Todo mundo agora vai ligar o forno. Vamos ligar o forno, porque quando a gente colocar lá dentro, então ele já vai estar aquecido, tá? Se vocês tiverem controle de quantos graus? Se vocês tiverem controle de temperatura, 200 graus seria a gradação. Dá uma branca. Espera aí um pouquinho que eu vou lá para a cozinha. Maurício. Todo mundo liga. Maurício, um abraço aí da cozinheira nossa aqui, ó. Eu aprenderé a hacerlo. Tá mandando um abraço. Ricardo, ¿tiene un forno para hacer? No encontré bacalao. Aquí no es tan común el bacalao. Entonces, hice un asado. Mas, ha hecho un asado, está bien, perfecto. Pero aprendo a hacer el bacalao así. Ricardo, ¿comprendes bien? Sí, les entiendo. Sí. Cualquier duda, por favor, faz una pregunta, por favor. Gracias. Todo mundo ligou os fornos, gente? Vamos lá. Primeira coisa que eu queria conferir agora, gente, os ingredientes, tá? Maurício, algumas pessoas estão entrando agora. Vou admitir aqui mais pessoas, consegui admitir. E eu também vim para a cozinha aqui. Liga em quantos graus do forno? Bem-vindo a 200 graus. 200 graus. Todo mundo liga os seus fornos em 200 graus. Maurício, Fala, só uma pergunta. A batata é descascada ou com casca, hein, amigo? Não, a batata é... Eu não cheguei na batata. A batata é com ou sem casca? Com casca, normal. Você quer ralar a cebola? Fechado. Cebola já ralada. Aqui, tem jeito de colocar o som na caixinha no meu computador? Nós vamos trabalhar com uma cebola já ralada e uma cebola que vamos ter ela fatiada. Os ingredientes eu passei já todos ali como eu queria, para a gente agilizar. Se possível, para a gente já ter tudo na mão, tudo pronto, tá, gente? Que negócio?
Nós vamos montar o prato direto no refratário ou precisa de alguma Exatamente, coisa paralela? Exatamente no refratário. Mas eu queria que todo mundo entrasse, sabe, Pepe? Todo mundo chegasse, para aí a gente já fazer a conferência dos ingredientes. A primeira coisa é os ingredientes. Perfeito. Só deve estar na ordem alfabética? Não, mas do A passa para o C. Então, boa noite, professor Ivo Carelli. Configurações? Sofrendo aí com Parmeira. Grande Pepe, tudo bem? Você tá bom? Dispositivo. E aí, doutor Ivo? Olha aí. Você viu ligar a caixinha? Tô aqui no forno. O duro é ligar o forno, viu? E aí? Ricardo Alberto, do Paraguai. Resolveu dar problema, vai ter que usar o forno lá de dentro. Professor Ivo, Pronto, e em agora? sua homenagem, eu peguei uma camisa em sua homenagem. Aqui, ó. Dispositivos, aí eu estou lá. Localizar uma configuração? Tá com a camisa bonita, Ivo. Você gostou? Amei. Aqui. Olha, aqui é minha. aqui tem a companheira, nós somos Aê, os dois juntos. garota. Beijo. Máquina da Beijo. Parabéns. Beijo. Beijo, Ivo. Tudo bem. Ivo, ligaram, todo mundo ligou o forno, gente, 200 graus. 200 graus. Tá. Temos também agora o Gilberto Benítez, o Daniel Lopes e o Emanuel Cavalcante, que entraram também. Bem-vindos, gente. Bem-vindos todos. Primeira coisa é, vamos ligar os fornos em 200 graus. Pode deixar, Thiago. Eu vou ver se eu acho aqui. Tchau. Ricardo Abel. Sí, buenas noches. Fuerte Paulino. abrazo a usted. Fuerte. Para vos también y a todos. Oh, alegria. Muito gusto. Prazer. Vamos lá, gente. Vamos conferir os ingredientes. Conferir os ingredientes. Dá para ver aí? Vamos lá. O bacalhau que até então ele está sem tempero, tá? Sem nada. Bacalhau que está descongelado, sem tempero. Tomates, tomate cereja ou outro tomate pode ser também. Tomate cereja vai dar uma decoração melhor no prato. Aqui, tomate cereja. As batatas. Motorista. Se alguém tiver dúvida, gente, vai falando, tá? Batatas. Eu coloquei aqui 6 batatas, mais ou menos deste tamanho, tá? Mais ou menos inteira, com casca normal, tá? Com casca normal. Pimento. São pimentões que são cortados em tiras. Eu coloquei também para ficar esteticamente melhor, tiras verdes, tiras amarelas e tiras rojas. E também alguns pimentões que estão em cubos pequenos, tá? A batata já é cozida, Maurício? A batata crua. Tudo aqui não tem nada pronto. Nada aqui está pronto. E com casca, né? Batata com casca, perfeito. Aqui nós temos cebolas que estão cortadas em rodelas, em fatias. Temos aqui também cebolas picadas ou raladas. E aqui dentro eu também tenho alho. Um minutinho só. Sí. Acá tenemos cebolla ralada y ajo. ¿Ah? Ajo, sí. Ajo. Acá nós temos azeite de oliva, de preferência extra virgem. Vamos usar mais ou menos 400 ml. Mais ou menos uma metade de uma garrafa dessa. Não, quase uma garrafa inteira. Depende do refratário, obviamente. Aqui nós temos sal. Eu estou usando sal
do Himalaia para moer, mas pode ser o sal comum, sal fino, sem problema nenhum. Están haciendo una cena. Como? Aqui, pimenta para moer também. Pode ser a pimenta já moída. Pimenta para moer. Esse é o alho, Maurício. Como? O alho como? O alho. Como é que é? O alho ou picado, ou pode ser também o alho nessa forma aqui, tipo molho de alho. Molho de alho líquido. Ou pode ser aquele alho que já vem picadinho, que já vem no potezinho todo picadinho. Es como una cazuela. Como? Tem um para cavalo. Caballo. Mais uma coisa, né, Esse gente? foi, Obviamente, né? O refratário, tá? Refratário e papel alumínio. Papel alumínio. É. Gente, todo mundo conferiu? Todo mundo conferiu os ingredientes? Tem alguém faltando ingrediente? Não. Não, tem tudo. Podemos andar, então? Podemos. Ok. Tudo bem. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser... Desculpa, alguém falou? No, para cuatro. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser temperar o bacalhau. Existem algumas coisas que podem ser feitas, gente. O bacalhau, existe uma regra básica. A gente não pode jamais colocar o sal para depois colocar os outros temperos. Não pode. Maurício, O que vai acontecer com o sal? O Maurício. sal, por um poder osmótico, ele vai desidratar a superfície do bacalhau. Fazendo Maurício, pede para desligar os microfones. Desculpa. Pede para desligar os microfones. Agora Pessoal, desliga os Tem um microfones andando aí. cavalo aí, ué. Desculpa, Douglas. Tem um andando a cavalo aí. Parece que é. Pois bem, então, eu posso continuar? Pode. Um erro, eu acho que é um erro, é a gente usar o sal antes do tempero, tá? Para qualquer proteína. Se você vai temperar um camarão, você vai temperar uma carne, a não ser que você disse, eu só vou usar sal, aí tá perfeito. Mas nunca a gente vai usar primeiro o sal, a gente sempre vai deixar o sal para o último. Então a gente agora vai vir aqui para temperar o bacalhau. Eu vou pegar a posta de bacalhau, eu vou tentar mostrar aqui. Deixa eu apresentar vocês, gente. Essa é a minha deusa. Alane. Então vamos tentar aqui, gente, mostrar o peixe. Eu não estou conseguindo ver, mamãe. Assim, Lola. A câmera está aqui. Então esse peixe, gente... Tá perfeito. Esse peixe a gente vai começar primeiro com a pimenta moída, ou a pimenta em pó, se vocês tiverem. A gente vai trabalhar primeiro a pimenta. Gente, a proposta é que todo mundo vá fazendo isso nas suas casas, tá? Para a gente fazer ao mesmo tempo. Quem entrou depois, gente, pede para ligar o forno em 200 graus, para a gente daqui a pouco ir para o forno já com ele ligado. Coloquei em cima, vou colocar um pouco também nas laterais. Vai colocar cebola? A gente não vai Vou colocar um pouco também nas laterais de pimenta, tá? Nós não vamos colocar nada de pimenta, né?
Na outra lateral também. Tá, só faltar aí, né? Vai ficar por aqui. Tá. Beijo. Ok, gente. Colocou a pimenta. A gente pode colocar agora, se vocês quiserem, a gente pode colocar o alho aqui, mas eu acho que não vale a pena e vocês vão entender por quê. Então, aqui, esse bacalhau, e a gente vai procurar ser muito simples, muito tranquilo. Neste momento, acabou o bacalhau, o tempero aqui fora do prato, e vamos agora colocar o sal neste ponto aqui. Ou poderemos colocar já no refratário e depois colocarmos o sal, tá? Para quem tiver alho em molho, e eu sempre gosto de ter alho em molho, é uma alternativa. Eu coloquei lá nos ingredientes, ou ele picado ou ele em molho, tá? Então, eu estou colocando aqui ele em molho. Perfeito. Como a proposta hoje seria a gente fazer em conjunto, então não daria, mas vamos imaginar, no dia a dia eu teria feito isso 1 hora atrás, tá? Eu teria temperado, guardava ele e voltaria depois para complementar. Todo mundo tá junto, gente? Todo mundo já temperou o bacalhau? Maurício, tem alguém que coloca pimenta, depois coloca um pouco de alho também. Isso. Ainda não coloquei sal, só pimenta e alho. Só pimenta e alho. O alho eu botei em molho. Se vocês não tiverem molho, picadinho nos potezinhos que vem no supermercado, já passa agora e já deixa quieto. Aí Regis, eu teria feito isso 1 hora antes, tá? Para ele apurar mais. Ainda não coloquei sal e não vou colocar sal, tá? O alho passa só uma camadinha de leve em cima para não ficar forte? Isso. O alho nunca é demais, sabe, Alexandre? O alho com bacalhau não tem demais. Nunca combina, é demais. né? Você pode botar à vontade. Eu gosto muito de alho, então eu acho que isso dá um gosto bem bom. Tá. Podemos ir para o próximo passo, gente? Podemos, Maurício. Como? Podemos. Podemos? Sim. Ok. Nós vamos pegar o refratário, tá? E vamos colocar as cebollas. Não, me esqueci. A cebola, gente, nós vamos colocar sempre. Nós vamos primeiro fazer uma camada de cebola no fundo do prato, tá? No fundo do prato, para que o bacalhau não fique em contato com o refratário, tá? Se o bacalhau ficar em contato com o refratário, ele pode grudar, ele pode queimar, ele não vai ficar legal. Pode ser que a gente estrague o prato da gente. Então, estou fazendo uma cama de cebola. Eu poderia também ter colocado tomate aqui, tá, gente? Eu poderia ter feito uma cama de tomate também, rodelas, para assentar o bacalhau em cima. Feito isso, essa camada, essas rodelas não devem ser grossas de cebola, rodelas finas. Vou adiantar, tá, gente? Vou adiantar. Agora eu vou colocar... Eu vou colocar agora os bacalhaus, tá? Os filés. Os filés, tá? Eu vou colocar um pedaço, outro pedaço, outro pedaço. Eu tô fazendo 3, tá, gente? Porque a minha filha talvez comesse com a gente, mas ela não vem comer.
Eu estou colocando 3. Vou aproveitar esse molho do prato que estava nele. Vou jogar por cima. Isso aqui é rico, né? Que eu estou colocando pimenta e alho nele. Nesse momento, eu vou considerar que esse bacalhau eu já estou há 1 hora com ele, com esse alho, tá, gente? Apurando nesse alho. Eu agora vou moer o sal nele. Agora eu vou colocar sal. Vamos colocar sal no bacalhau. O sal é a gosto, obviamente, né, gente? Já tem um saquinho lá, aí você já corta e já traz. Pode ser um saquinho aberto. Todo mundo temperou, gente? Todo mundo temperou. Vamos lá. Vamos pegar aquele alho picado que eu tenho aqui. Alho picado com cebola ralada. E vamos colocar espalhando sobre e entre as postas de bacalhau, tá? Sobre e entre as postas de bacalhau. Isso aqui é cebola ralada e alho picado, somente isso. Vou colocar entre as postas também, tá? Colocar entre as postas também. Todo mundo fez? Se alguém não fez, gente, se alguém quer que pare, quer que repita alguma coisa, fala pra gente, tá? Se tiver alguém atrasado, fala pra gente. Grande Ivo, vamos trabalhar? Deixa a Lourinha trabalhar só não, professor Ivo. Essa receita, eu quero saber. Essa receita eu estou criando aqui agora. Tá inventando, hein, Maurício? Ó, deve ser. Tô tentando fazer aí, ó. Até eu tô conseguindo. Mas todo mundo vai fazer, gente. Todo mundo vai fazer. Vamos lá. Próximo passo, gente. Vamos no pimentão. No pimentão. Nós temos alguns pimentões que estão em cubinhos, tá? Vamos colocar esses cubinhos nos espaços mais profundos entre as postas, tá? Botar nos espaços mais profundos entre as postas. Vai lá no Biguaçu começando de noite, porque senão eles começam de manhã e nascem na madrugada. E aí, da percorrência na madrugada. Eu estou colocando o pimentão. Deixa eu pedir, gente, para vocês desligarem o microfone e ligarem quando forem falar. O que eu estou fazendo aqui é só colocando os pimentões em cubinhos entre as postas. Maurício, cebola vai onde? Desculpa? Cebola vai onde? Cebola eu já coloquei aqui, Douglas. Ó, aqui eu já tenho a cebola, eu fiz a cama de cebola antes de colocar as postas. Fiz uma cama de cebola para o bacalhau não ficar em contato com o refratário. As cebolas em rodelinhas, eu cobri o refratário.
Depois a cebola ralada e ou picada, eu coloquei embaixo e no lado das postas, tá? Em toda posta eu tenho, isso aqui é cebola ralada, tá? Em cima e nos lados, tá? Isso aqui é cebola ralada, tá? Beleza. Tá claro? E alho também, tá, Douglas? Nesse momento a gente coloca o alho também. Vai com você está falando com mineiro, hein, cara? Nós entendemos só de feijoada. É claro. Vaca atolada também tem aí. Nós temos aqui, gente, aqui. Em Curitiba tem carne de onça só, hein? O único prato que tem em Curitiba é carne de onça, que vai ser num próximo programa. Bom demais. Nós temos aqui, gente, agora os pimentões que estão em tiras. Isso vai ter duas funções. Vai ter duas funções, tá? Uma função que é prazer, Serve, Cícero, serve, tá legal, tá legal, tá legal. Maurício? Cícero, quando a gente falar tirinha, chama tirinha. Aí vamos chamar de anel. Simétricas, como tem que ser oncoplástica. Olha, tá vendo aqui, ó? Mas tá perfeito, tá perfeito. Tá perfeito. Vamos lá, põe aqui. Cícero, você vai ver que vai dar certo, porque algumas dessas rodelas, gente, a gente vai colocar aqui, algumas dessas rodelas do Cícero, né, e tirinhas, vão ficar aqui agora, mas não usem todas, tá? Não usem todas. Não são picantes. Estos son los pimientos. Não são picantes. No son picantes, no. Ah, ok, no son. ok. Son per gusto e para belleza del plato. Não são picantes. Pergunta, Maurício, tem que colocar simétrico tudo assim, bonitinho, não? Mais ou menos. Isso é princípio de oncoplastia, princípio básico de oncoplastia, simetria. Não precisa ser igual, mas simétrico sim. Perfeito. Vamos para cá. Douglas, eu não sei se você prestou atenção, Douglas, eu já salguei as postas. Já salgou? Já salguei. Quando eu botei as postas no prato, eu botei sal. Ok. Porque eu estou cobrindo com essas outras coisas, senão vai ficar difícil do sal chegar lá na posta, tá? Maurício, repete rapidinho. As tiras ficam entre as postas? Os cubinhos ficam entre as postas, os cubinhos. Sim. E as tiras, você pode botar como você quiser, também entre as postas, tá? Obrigado. Pode botar por cima, não tem problema, não. Posso andar? Vamos agora, gente, nos tomates. Pode ser o tomate comum ou pode ser o tomate cereja. Se for tomate comum, a gente vai fazer em rodela. Como a gente tem tomate cereja, a gente vai colocar alguns tomates aqui. Alguns tomates. Aí entraria também como decoração. Vamos colocar aqui agora também algumas azeitonas. Algumas azeitonas. Aceitunas. Estos son negros, mas puede ser también las verdes. Ok. Pessoal, todo mundo junto? Todo mundo junto, amigos? Estamos todos, estamos. Ok. Próximo passo agora é o azeite. O azeite, aí cada um vai ter o seu refratário em casa. Não precisa cobrir o bacalhau. Não precisa cobrir. Nós temos aqui
tomate, nós temos cebola, nós temos o próprio bacalhau, que vai soltar um pouco de água também. Então, se a gente já cobrir o bacalhau, a gente vai ter uma camada muito grande de líquido. Los argentinos, hermanos, ¿comprenden que está hablando? Comprendido, Maurício, comprendido. Graças. Então, nós vamos colocar azeite e como vamos cobrir como 2/3. Vamos poner aceite, mas não totalmente cobrindo as postas de bacalhau, mas poniendo como 2/3 arriba. Vamos poner. Vamos botar em todo o bacalhau. Nós vamos gastar mais ou menos, a depender do refratário, né? 300 a 400 ml de bacalhau, de azeite, tá? $300, 400 de projeção alta ou baixa, Maurício? Como é que é? 300 ou 400 ml de projeção alta ou baixa? Gestão alto ou baixo? Projeção. A projeção. O Douglas fazendo pergunta difícil aí para complicar a vida da gente. Pô, aí tá ruim para mim, viu, Douglas? Entender isso aí. Ô, Douglas, não seja malvado, Douglas. Tá bom. Ó, o meu tá bonito aqui, meu prato tá lindo, cara. Nossa, não dá para ver. Alguém lindo na sua casa tem que ter, né, Cícero? Alguém lindo tem que ter. Terminei, né? Aí, meu. Tá bonito. Mesmo não ficou mentiras, ficou em rodelas, mas tudo bem. Maurício, acho que a próxima você faz em rodela, ficou mais bonito, viu? Fica mais bonito, né? Fica mais bonito, viu? Mais um plástico. Agora vamos agora colocar um pouquinho mais de sal. Sale. Un poquito más de sale. Un poquito más de sale. Listo. Eu queria agora saber se os pratos de vocês estão mais ou menos assim. Muito bom. O meu tá mais bonito, Maurício. Tudo bem? Perfeito. Mas o homem mais bonito faz o prato mais bonito. Todos estão assim, né? Tô vendo bonito aqui. Eu consigo filmar aqui. Consigo filmar esse troço, rapaz? Deixa eu ver se consigo. Pessoal, para quem chegou... Maurício, vê se tá bom. Tá bom, Maurício? Desculpa? Tá bom, Maurício? Meu prato? Tá bonito. Eita! Opa! Pessoal, para quem chegou mais tarde, tá? Nós temperamos o bacalhau primeiro com a pimenta, fizemos uma cama de cebola, então botamos a cebola, botamos as postas em cima da cebola, colocamos os temperos, o pimentão, a cebola, o alho. Maurício, só um minutinho. Eu acho que vale a pena a gente olhar o Ivo Carelli de braço cruzado e a esposa trabalhando, mas isso é um absurdo. Ah, que isso, Ivo? O Ivo de braço cruzado. Ivo, o que é isso? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Ivo. Morro de fome. Falei que eu era muito bem, ele mama muito bem, mas na cozinha... Na cozinha não dá. A outra dúvida que eu tenho, eu queria que o Regis mostrasse como é que está o prato dele, porque ele só fica
assim, ó, ele tá longe lá de camisa social. Eu quero ver o prato. Nossa, Regis, agora top, agora gostei, agora gostei. Tá bonito. Tá bonito, vai lá, continua. Gente, alguma dúvida? Tem alguém que tem alguma dúvida que não fez, não conseguiu fazer, não deu certo? Tem alguém que precisa de ajuda? Está todo ok, Maurício? Todo ok. Los hermanos, los argentinos, hermanos, alguma dúvida? Maurício. Sim, Pepe. Maurício. O Pepe cozinha bem. Eu acho que na próxima tem que ter uma... Na próxima tem que ter uma dinâmica de abrir o vinho antes, que cozinhar sem tomar o vinho é um sacrifício, viu, bicho? Ó pra você, Pepe, aqui, ó. Concordo com você, Pepe. Concordo com você. Não temos pressa. Ô, Maurício, não era Tô pra brindar, tomando não? água, pô. Tô tomando água, esperando o vinho verde, né? Sacanagem. Não, não era pra brindar, não, Maurício? Vamos lá. O vinho verde vem na sequência. Vamos lá, vai. Podemos Maurício. encerrar, então? Vamos agora cobrir o prato, tá, gente? Vamos cobrir o prato. Mas não estava coberto? Nós vamos pegar o papel alumínio. Papel alumínio. Maurício, e a batata? Maurício, A o ovo batata depois? agora não. Segura aí a batata. Ó, nem batata, nem ovo? Nada. Agora não. O papel alumínio, nós vamos ter duas superfícies, tá, gente? Uma superfície mais brilhante e uma superfície mais fosca. Nós vamos usar o tamanho cobrido refratário, usando a superfície fosca para fora. A superfície brilhante vai ficar em contato com a comida, tá? Essa é a brilhante, então a brilhante vai estar em contato com o prato. Vai estar em contato com o prato. Tá? Então, o prato aqui agora. O prato está fechado. O refratário está fechado. Com papel alumínio. Podemos adiantar? Todo mundo fechou? Não sei. Peraí, eu vou lá também. Todo mundo Maurício, fechou, gente? fora do ovo. Parte brilhante para dentro ou para fora? Para dentro. A parte fosca para fora. Nós vamos ver a parte fosca. Maurício, o Ricardo tem que mostrar também o prato dele. Eu quero ver o prato no Paraguai, como é que tá aí. O Abed mostrou, tá bom? Ah, mostrou? Deixa eu ver. Mostrou, tá bonito? Mostrei, Cícero. Que o Ricardo faz, o Ricardo come coisa no avião que não pode, mas tudo bem, vai. Amigos, vamos agora. Os outros ingredientes a gente vai fazer agora. Daqui a pouco, mas agora nós vamos ao forno. Eu queria ter um cuidado com vocês quando a gente for para o forno. Primeira coisa que a gente fez foi ter ligado ele antes. A gente vai trabalhar com ele aquecido. Segundo ponto, a gente vai abrir o forno muito rápido e vai colocar o refratário mais profundamente. Não coloca logo na portinha do forno, não, porque a portinha do forno é a parte mais fria do forno. Então, coloca um pouco mais para dentro. Quem não tiver muita prática e quiser proteger o braço, sabe, com a luva, sei lá, um protetor, uma toalha, enfim, fazer alguma coisa. E esse trabalho de colocarmos no forno tem que ser muito rápido, tá? Então, abre o forno, coloca o bacalhau, fecha o forno. Quantos graus, Maurício? 200 graus. Já coloquei, Maurício. Como? Já coloquei, está dentro do forno. Vamos colocar todos juntos. Eu vou colocar o meu aqui também. Vamos lá. Então. Maurício, mais em cima ou mais embaixo no forno?
Mais em cima. E na parte mais profunda do forno. Maurício, precisa ser forno importado, que nem o teu, ou pode ser forno brasileiro? O meu forno é feito em Aracaju mesmo. Ah, então beleza, tudo bem. Douglas, mostra teu prato aí, Douglas. O forno está ligado e eu vou no movimento muito rápido. Eu vou abrir e vou colocar profundamente. Baixa um pouquinho só. Aí. Eu vou abrir. Falar que estamos atrasados. Vou colocar muito profundamente, tá? Profundamente, fechei. Ivo, essa parte é sua agora, Ivo. A Sandra já colocou, Maurício. Sandrinha é rápida demais, velho. Sandra, aquela imagem, Sandra, do Ivo de braço cruzado e você trabalhando, eu realmente, mas tudo bem. Pena que eu não consegui fotografar. Stop. O bacalhau já foi. Todo mundo já colocou no forno? Todo mundo colocou. Todo mundo. Quantos minutos? Nós vamos agora fazer a batata e o ovo, tá? Maurício, quantos minutos o bacalhau? Nós vamos colocar mais ou menos 40 minutos o bacalhau. Mas nós vamos fazer junto, tá, Bebede? Mas antes a gente vai retirar o papel alumínio. Por enquanto, todo mundo com papel alumínio. Daqui a pouco a gente vai retirar. Vamos colocar agora as batatas e o ovo para cozinhar. Batata a gente só vai lavar. Nós vamos pegar, a gente vai trabalhar mais ou menos com 2 batatas por pessoa e 1 ovo por pessoa. Mas, obviamente, vocês ficam à vontade para fazerem a quantidade que vocês quiserem, tá? Eu vou deixar bem claro aqui que eu não gosto de ovo, não vou botar ovo. Tá combinado? Tá combinado, né? Somente lavadas, tá? Não se fez nada nessas batatas. Somente lavou, vou colocar nas panelas, tá? Colocar na panela. Como sou eu e a Alane só, então eu vou colocar 4 batatas, tá? Os ovos. Põe água aqui. Os ovos. Nós vamos colocar também 1 a 2 por pessoa. Eu vou colocar 3 ovos. Pronto, a Alane está preferindo 2 ovos e uma batata. Tá bem. Sem nada, tá, gente? Somente água. Somente água. Somente água. Mais água. Nós vamos colocar água para cobrir os ovos e a batata. Maurício, onde eu boto os ovos? E a batata? Desculpa. Onde eu boto os ovos e a batata? É com você mesmo. Na boa, né? Olha que a conexão caiu. É com você mesmo, velho. Não, mas a pergunta é séria. Caiu. O que faz com batata? Vamos lá, gente. Vamos colocar para ferver. Vamos colocar para ferver. Como a batata ela é inteira, então ela vai precisar de mais tempo para cozinhar. O ovo, quando a água começar a ferver, eu já estou ligando o meu fogo aqui, tá, gente? Estou ligando aqui ó, o meu aquecedor. O ovo, normalmente, com 5 minutos de fervura, a gente já pode tirar. Eu estou tampando, tá, minha panela, tá? Tá tampada. Com 5 minutos de fervura, nós vamos retirar os ovos e vamos deixar as batatas, tá? As batatas vão demorar mais.
Então aí o que a gente precisa prestar atenção é somente no tempo de fervura. O Pepe faz muito bem bacalhau também, já comi bacalhau. Faz muito bem. Pepe eu conheço. A gente dá um jeitinho, mas minha mulher é que é melhor nos bacalhau, viu? Pessoal, todo mundo fez? Todo mundo fez? Estamos fazendo. Tá fazendo, né? Vai fazendo aí. Ô Maurício, eu acho que o Cícero tá mais pedindo para a Linei fazer, que ele não levantou dessa cadeira até agora, viu? Isso, eu conheço, verdade, Pepe, ia fazer. O Cícero não levantou até agora. A Linei... Bom, primeiro que minha cozinha é do lado aqui, mas a Linei, ela não cozinha. Ela dá laudo de ressonância, mas ela não cozinha. Você está fazendo um bacalhau. Eu tô aqui com a Dedé, que está com nós aí desde faz 16 anos, e ela está me ajudando, claro, né? Não vou nem dizer que ela está fazendo quase tudo, mas ela está fazendo. Pessoal, alguma dúvida? Nenhuma dúvida, né? Eu queria saber, Tô percebendo que quem está cozinhando para o Regis também é a Bárbara, viu? Ele está só organizando a bagunça. Reza é malandro. Ô, Pepe. Eu preciso de ajuda, mas eu tô me esforçando aqui. Ô, Pepe, você está falando, mas e você? O que você está fazendo? Ô, Pepe, fiz todo o mise en place só para ele montar. Assim tá fácil, assim tá então, fácil. E aí, Bárbara, tudo bom? Tudo jóia? Beijo pra vocês. Vou mostrar. Aí, ó. Minha cozinha tá aqui também. Tá no forno, tá só aí com a batata. Oi, doutor Ricardo. Como vai? Tudo jóia. Dona Verônica, tá boa? Está boa. Tá por aí, Verônica. A Verônica também está sendo todo. Ela está pegando lá para o doutor Ricardo. Está com minha filha. Pessoal, somente para a gente... Ele que está fazendo tudo. Bárbara, tá boa? Tudo jóia, Maurício. E você? Maravilha. Alane. Oi, Lani. Tá boa? Vou substituir a batata pelo ovo, porque é dica da Nutri. Combinado. Eu também. Pessoal, duas coisas eu queria falar somente com vocês. Duas coisas. Primeiro, tem algumas pessoas que acham que o bacalhau a gente pode... Em primeiro lugar, tipo de bacalhau, tá? O bacalhau mais nobre é esse que eu pedi para vocês colocarem, que chama Gados Morrua. Ele tem uma carne mais branca e geralmente ele é mais alto. Existem outros tipos de bacalhau, existem 4 tipos de bacalhau, né? E o segundo que se tem mais frequente, pelo menos no Brasil, é o saitê, que ele é mais magrinho, ele é mais fininho, mas não significa dizer que ele é ruim, não. Existem algumas postas do saitê que dá para a gente aproveitar e fazer isso. É um bacalhau mais barato. O saitê, ele é mais amarelado, mas ele é tido como mais saboroso. Então não seria problema se comprar um saitê, não, de forma alguma. Existem alguns macetes para o bacalhau ficar mais branco quando da cocção, quando vamos cozinhar. Um dos macetes é, se nós pegarmos uma água sem tempero, sem nada, e a gente somente esquentar a água, e ela estiver fervendo, a gente vai colocar o bacalhau ali, vai mergulhar ele durante 1 minuto e vai retirar somente isso. Ele vai ficar branco e ele vai ficar visualmente mais bonito. Ele começa a ficar as lascas se soltando. Então isso o restaurante usa muito porque tem um apelo visual do prato. Uma outra alternativa também seria a gente colocar as postas do bacalhau em leite normal, botar no fogo e esquentar. Quando começar a ferver, desliga o fogo, não deixa ferver, não. Então ele vai trabalhando o tempo que ele está esquentando a água. Começou a ferver, você desliga ali, demora ali, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, e aí retira a posta também. Dessa forma ela vai ficar mais branca e em lascas, fica mais bonito o aspecto. Mas tem uma desvantagem nesses processos.
Quando a gente faz isso, então a gente já está cozinhando a parte externa dele. Então ele dificulta mais a pegar o tempero. Então a gente pode estar ganhando num ponto e perdendo no outro. Eu queria chamar a atenção somente disso, tá? Mas é possível fazer também, vai ficar muito bonito, vai ficar muito agradável. Eu queria que a gente tivesse seguindo programação. Então, na água fervendo, quanto tempo, Maurício? Desculpa? Na água fervendo, quanto tempo você deixa ele, que você falou inicialmente aí? Na água fervendo. Na água, se você ao invés de colocar no leite, colocar na água, quanto tempo? 2 minutos. 2 minutos. Na água já fervendo. Então você mergulha a posta, deixa ali uns 2 minutos e retira. No leite, você coloca o bacalhau no leite frio, vai esquentar. Quando ele começar a ferver, você desliga, demora ali uns 10 minutos e acabou. Não deixa cozinhar, não. Não deixa com a água quente, não. Então, pessoal, alguma dúvida, não? Alguma dúvida sobre até agora, não? Não. Nós vamos agora fazer um intervalo, porque a gente já fez o prato, já preparou, não temos o que fazer aqui na panela. O Cícero agora vai conversar com a gente sobre o vinho verde. Vamos agora abrir os nossos vinhos verdes, ouvindo as explicações do Cícero. Daqui a pouco, pode ser que eu interrompa o Cícero, ou não, gente, vocês prestem atenção. Todo mundo liga aí, vê aí quando é que começou a ferver a água que está com a batata e os ovos. Quando a água começar a ferver, pega no relógio de vocês, anota aí mais ou menos 5 minutos de água fervendo, vocês retiram os ovos e deixam a batata ainda com a água fervendo, tá? Alguma dúvida, não? Não. Cicerão, assume aí. Vou falar um pouquinho do vinho verde. O vinho verde tá aqui, ó, tá suado. Eu peguei um vinho verde bem tranquilo, não é um vinho top, é um vinho de boa qualidade, Eira dos Mouros. E o vinho verde, ele tem alguns fake news sobre o vinho verde que eu quero falar para vocês. Primeiro, assim, o vinho verde, por muito tempo, ficou conhecido como um vinho de baixa qualidade. Ele ficou conhecido como um vinho de baixa qualidade porque era um vinho que se vendia em grande quantidade e muita gente até considerava nem comprar e nem tomar esse tipo de vinho. E o vinho verde, na verdade, ele não é um tipo de vinho, ele é uma região e é uma denominação desta região, do noroeste de Portugal, já lá em cima, próximo à Espanha, né, com a Catalunha. Então, ele não é um vinho que é verde, ele não é um vinho branco. Nós temos o vinho branco, temos o vinho rosado e temos o vinho tinto desta região dos vinhos verdes. Então, você pode ter vinho verde rosado, tinto e branco, né? E a uva, talvez a uva mais que traz a melhor qualidade a esse tipo de vinho é a alvarinho, né? Quanto mais alvarinho você tiver, ou se ela for puro alvarinho, melhor, né? E mais caro também é o vinho. O vinho verde tem uma característica que ele parece um vinho frisante, né? Ele, quando vocês forem abrir, eu vou estar abrindo a garrafa aqui, então quando você abre, ele é um vinho que é frutado, ele parece, tem um pouquinho é mais cítrico, então é muito próximo ao limão siciliano, e é um vinho perfeito para fritura. Se você, por exemplo, até para coxinha no Brasil, se você quiser ir num bar de comer aqueles petiscos de bar com vinho verde, ele funciona muito bem, ele tem que estar bem gelado, né? O meu está aqui, tá suando aí, né? Estou abrindo ele. Então, ele é um vinho que se vocês quiserem comprar um vinho com uma qualidade melhor, tem que buscar a uva alvarinho, né? Mas dá para tomar ele de uvas também de outras qualidades, sem problema nenhum, sabe, gente? E tem uma outra coisa que eu queria colocar em relação ao vinho verde, que é em relação ao preço, né? Parece um vinho barato, mas se você for comprar um vinho de melhor qualidade, os valores acabam aumentando também. Então, não é um vinho verde. Segundo, não é um vinho
que são todos iguais, é uma denominação de origem, como o DOC-G ou o DOC, né? É uma região que produz esse tipo de vinho. Terceiro, não é verde porque a região que produz o vinho é verde. A história disso eu fui ver, uma história bem interessante, porque, na verdade, começaram a se produzir esse tipo de vinho há cerca de 300 anos nessa região, porque aumentou muito a população e começou a faltar vinhos. E eles começaram a produzir em árvores, deixar a árvore crescer, né? E essas uvas eram colhidas numa fase muito precoce, por isso que ele acabou se chamando de vinho verde, porque elas eram, na época, 300 anos atrás, colhidas numa fase muito precoce. Hoje não, né? Hoje é um vinho de alta qualidade. E a outra coisa que eu quero colocar a vocês também é que o vinho não precisa, com o bacalhau, não precisa ser o vinho verde. O Maurício pediu para colocar o vinho verde, mas com o bacalhau, você pode, inclusive, e combina muito bem, também tomar com vinho tinto. O vinho tinto combina muito bem com o bacalhau. E um chardonnay também combina muito bem com o bacalhau. O vinho verde ideal para esse tipo de bacalhau que nós estamos tomando seria um vinho um pouquinho mais encorpado. Eu estou servindo aqui. Esse aqui é um vinho... Ele é um pouquinho mais... Pode ver que ele está um pouco mais amarelo. Esse vinho está um pouquinho mais encorpado, então ele tem um pouco mais de alvarinho. E ele tem as bolinhas, né? Se vocês forem fazer com esse tipo de bacalhau que tem alho, o ideal seria um vinho um pouquinho mais encorpado. Dá bem o chardonnay e também dá bem um vinho tinto. Não sei se tem alguma dúvida, alguma coisa. Não sei se está todo mundo com vinho tinto, ou com vinho branco, ou com vinho verde. Eu estou aqui e vou brindar com vocês aí. Pepe, cadê o vinho aí, Ivo? Alex, de Colômbia. Eu estou seguindo as recomendações. Vinho verde é vinho verde. Vinho verde aí, ó. Eu também estou seguindo as recomendações do professor Maurício. Mas dá para comer bacalhau com vinho tinto, tem. Isso é uma coisa que às vezes a gente fica, não, é só vinho branco bacalhau. Não é só vinho branco. Não é só vinho branco. A fritura combina muito com esse tipo de vinho. Então, se você fizer, por exemplo, de entrada um bolinho de bacalhau, o ideal é o vinho verde. Se você for fazer um bacalhau como nós estamos fazendo, que é um bacalhau mais concentrado, com um tempero mais apurado também, pode ser um vinho verde mais concentrado e pode ser um vinho tinto, inclusive, também. De preferência de Portugal, né? A Toriga Nacional, outras uvas aí, que Portugal tem tantas aí. Gente, Tintim, Maurício, com você aí. Saúde, da Colômbia. Saúde, Alex. Deixa eu pedir um favor. Deixa eu pedir um favor a vocês, gente. Saúde. Eu sei que o Zoom suporta, mas eu queria que todo mundo abrisse os seus microfones para a gente brindar e desejar saúde. Aê, Maurício, isso aí. Boa. Edu, Alvarado. Todo mundo abre. Saúde, moçada. Saúde, gente. Saúde. Saúde. Saúde, amigos. Saúde. Saúde. Alegria de estar aqui com vocês. Alegria. Alegria, gente. Deixa eu pedir agora para vocês desligarem os telefones de vocês. Desculpa, o microfone. Nós preparamos um caso, gente. Enquanto estamos aguardando o forno, eu contei aqui, nós botamos no forno há 15 minutos atrás. Então, nós temos 25 minutos para discutirmos um caso de oncoplastia. Discutirmos, gente, significa queremos ouvir, não queremos falar, queremos ouvir, queremos discutir, queremos ter opiniões, queremos aprender com todos. Então, essa é a proposta desse encontro. Regis, você pode apresentar o caso para nós? Maurício, só um minutinho. Maurício, a batata continua lá? Se o ovo, gente, vocês contem. O ovo, contem 5 minutos.
Deixa eu pedir para desligarem o som, gente. Desliga o som, por favor. Muito bom. Muito bom. A Paulina mesmo, né? Que faz tempo que eu não vejo ela. Gente, o som, desliga o som, por favor. Muito bom mesmo. Dei um beijo, abracei. Quando eu fui embora, eu disse a ela. Foi bom. Ó, o ovo, 5 minutos fervendo, tira o ovo e mantém a batata. A batata a gente vai retirar ela mais ou menos com uns 10 a 12 minutos fervendo, ou melhor, retiramos o ovo com 5 minutos de água fervendo, deixamos mais uns 5 minutos, desligamos o fogo e deixamos a batata na água dentro da panela, sem mexermos. Ok. Ok? Ok. Vamos lá, Regis, podemos começar? Podemos. Edu Alvarado, muito prazer te receber. Muito prazer, amigos. Muito prazer. Tenho o micrófono fechado por as meninas que estão aqui na minha casa, mas estou escutando atentamente. Gracias. Edu, tenemos ahora los micrófonos desligados, mas liberos para quando quiser ligar, para ligá-los. Perfeito. Regis, vamos lá? Muito bem. Vamos lá, Regis. Vamos lá. Você vai avisar da batata, Maurício? Desculpa? Você vai avisar o tempo da batata? Aviso. Ok. Eu estou controlando o ovo aqui também. Aqui a minha água já está fervendo há 2 minutos. Então, daqui a 3 minutos eu vou tirar os ovos. Amigos, todos estão escutando? Tudo bem? Sim. Sim. Primeiro, um prazer muito grande estar com vocês. Como a gente havia comentado na divulgação, na verdade uma reunião de amigos, é um prazer estar com vocês. Nós estamos com saudades de encontrar vocês, dos jantares, das reuniões. Então, o objetivo principal é a gente estar junto. Eu gostaria de apresentar um caso de reconstrução pré-peitoral, que agora tem sido bastante comentado, várias pessoas estão começando a fazer. Eu queria saber se vocês, quem está fazendo se vocês, deixa eu ver, eu não coloquei aqui só um pouquinho. Tem como a gente fazer, mas eu não vou fazer não, porque eu ia fazer uma enquete com vocês, mas ia demorar um pouco até eu organizar aqui, eu não deixei pronto. Mas eu queria saber aí, até pelo chat, se a maioria está fazendo reconstrução pré-peitoral, ou a maioria não está fazendo. Deixa eu ver o chat aqui. Não estou vendo o chat. Sim, estou fazendo. Próximo a iniciar. Sim. Muita gente, né? Muita gente já começou a fazer alguns casos de pré-peitoral. Então isso é bom para a gente poder discutir. E na verdade vocês podem ficar à vontade para abrir o microfone quando quiserem para discutir. Então eu queria mostrar um caso para vocês de uma paciente que me procurou. Era uma paciente obesa, tinha um tumor não palpável, era bem pequeno, era de 1 centímetro o tumor. Aqui 48 anos, era um triplo negativo, grau 3, na união dos quadrantes laterais, tinha uma apitose grau 2, macromastia, um IMC de 39, era uma paciente obesa, e teve a mãe com câncer de mama aos 49. Então, na época, a gente fez uma oncoplastia. Inicialmente, era um tumor bem pequeno. Na verdade, o tumor veio de 3 centímetros no anato patológico. Ele veio maior do que parecia, mas pelos exames era 1 centímetro apenas. Então, ela fez a quadrantectomia com um pedículo supermedial e depois fez o painel genético, que ela não tinha feito ainda, ela não tinha conseguido fazer inicialmente o teste genético e veio com mutação patogênica no BRCA. Então a gente propôs para ela tinha um panícula adiposo bem grande, tinha um PINT bem grande também, então a gente optou por fazer
por fazer a pré-peitoral. Regis. Oi. Só um Quanto tempo depois da cirurgia? Quanto tempo depois da cirurgia você partiu para a segunda cirurgia e se ela fez radioterapia nesse intervalo? Ela não fez radioterapia. Ela fez a cirurgia, depois iniciou a quimioterapia, fez toda a quimioterapia e depois de um mês, de 20 dias da quimioterapia, ela fez a cirurgia. Então já tinha quase 6 meses da primeira cirurgia. Ela não tinha feito a radioterapia. Tudo bem? Se ela tivesse feito, Regis. Aí já era uma outra história. Isso é outra coisa que eu queria discutir com vocês. Eu acho que eu não seria tão corajoso assim. Primeiro, nas pacientes irradiadas, eu tenho mais tendência a fazer retalho miocutâneo. Eu tenho muito medo Ou, no máximo, se tivesse um resultado muito bom, eu teria colocado uma matriz dérmica celular. Porque eu tenho realmente muito medo dessas... Eu já tive más experiências no passado aí com essas mamas irradiadas. Então aqui, só para vocês verem, eu vou voltar um minutinho. Aqui a gente, cada um tem feito detalhes diferentes para poder proteger a prótese. Eu vi que quando eu fui começar a fazer, eu já vi como o Maurício estava fazendo, que ele começou antes de mim. Vi como o Cícero estava fazendo, que também começou antes de mim. E cada um tinha um detalhe diferente para proteger a prótese, para diminuir o risco de uma deiscência. E a maneira como eu pensei que, no meu entendimento, ficaria melhor seria essa. Aquela gordurinha que normalmente a gente deixa para o músculo não destacar e ficar com a cobertura muscular melhor, para ele não retrair, eu deixava geralmente uma gordura pré-peitoral em cima do músculo, no começo, na origem dele aqui. Porque quando a gente solta o músculo, ele fica preso nessa gordura e ele não retrai e a prótese fica com a cobertura melhor e mais protegida. Então eu tive a ideia de deixar essa mesma gordura, tanto aqui no sulco como também na lateral, em cima, na face do serrátil, né? A gente deixou também um pouquinho de gordura em cima da face do serrátil. Aí vocês vendo que a gente está biselando e depois um pouco mais em cima a gente encontrou o músculo. Você vê que o músculo peitoral foi encontrado mais em cima. E eu deixei também um pouco de gordura em cima do serrátil. E agora eu vou fazer a mastectomia. Eu tenho o costume, eu achei mais fácil das incisões pelo sulco, fazer uma mastectomia um pouco diferente. Eu mesmo seguro o retalho e eu consigo ver a espessura e também ver exatamente o plano, onde tem glândula e onde tem gordura. E assim eu consigo fazer uma mastectomia muito mais fácil, deixando um retalho bem homogêneo. Mesmo com mamas muito grandes, essa era a paciente que tinha uma mama bem grande. E depois, em vez de deixar essa gordura presa no músculo, eu solto essa gordura. E essa gordura no sulco inframamário e em cima do serrátil, aí vocês podem ver o serrátil, a face do serrátil. Essa gordura ela vai ser utilizada para proteger a prótese e para delimitar, para não deixar a prótese solta, que ela pode girar, ela pode ficar mal posicionada. Então a gente deixa uma loja bem justa com essa gordura no sulco inframamário. Então essa gordura ela vai ser suturada no retalho da mastectomia e a prótese vai ficar bem justa, bem posicionada, como se fosse uma ADM aí natural que a gente vai utilizar para deixar a prótese bem posicionada, para ter menos seroma, para ficar menos risco de ter uma rotação da prótese. Regis. Só um minutinho, deixa eu parar aqui. Regis. Pode falar. Desculpa eu interromper. Pessoal, vamos retirar o ovo que está cozinhando junto com as batatas. Vamos retirar. E espera um pouco esfriar e vamos descascar, obviamente. Regis, pode continuar. Tá ótimo. Então aqui, esse passo eu acho que todos fazem, de jogar uma solução com antibiótico. Alguns usam povidine, mas eu sempre uso uma solução com antibiótico, com quefazol e gentamicina. Aqui a gente não tem bacitracina. E aí a gente observa, a escolha da prótese foi pela largura, exatamente como nas outras. Ela tinha uma base de 15, um pinte de 2, eu coloquei uma prótese com a base de 13. Então é exatamente
da mesma forma que a gente faz com a retropeitoral. E aí suturando a gordura, essa gordura retromamária com a gordura do retalho da mastectomia. Então eu vou fechar completamente, criando uma camada de proteção. Então se eu tiver uma necrose até de 2, 3 centímetros, próxima do sulco, que pode acontecer, é raro, mas pode acontecer, nós não vamos perder a reconstrução, não vamos precisar reintervir e colocar um expansor, por exemplo, porque ela vai estar protegida. Então por uns 2 ou 3 centímetros, se tiver alguma necrose, algum sofrimento, a gente não precisa se preocupar. Então a gente sempre observa se tem um sangramento ativo para ter menos problema, né? Menos, se está sangrando é porque geralmente está viável. E aí eu vou fechar em vários planos. A gordura, depois fechar o subdérmico, depois intradérmico. Então quanto mais proteção aqui, melhor, porque o risco maior é a gente ter uma deiscência dessa prótese e ela infectar e a gente perder a reconstrução. Do outro lado eu fiz a mesma coisa, lembrando que era uma paciente com mutação genética, a mesma gordurinha retromamária e em cima da face do serrátil. E aí depois de um ano, essa foi uma das primeiras pacientes que eu fiz, eu acho que foi a 4ª paciente, com a técnica pré-peitoral. Eu comecei tem pouco tempo, e vocês veem que não tem animação, como é um vídeo, e também ficou bastante natural, não tem aquela marca, não tem rippling. E nesse ponto a prótese anatômica ela tem uma vantagem, porque o gel de alta coesividade ele vai dar um pouco menos de rippling e também ele tem menos degrau aqui no polo superior. Então eu preferi usar a anatômica por causa disso. Às vezes nas retropeitorais, quando é bilateral, em alguns casos eu uso até a redonda comum mesmo, de estética. E nesse caso aqui, na pré-peitoral, todas eu fiz com a anatômica, justamente com medo de deixar um degrau muito grande, deixar a prótese muito evidente. Mas é lógico, essa é uma paciente que tinha um panículo bem bom, né, um retalho que ficou com a espessura tranquila, e logicamente aqui o músculo ia fazer pouca diferença. E eu queria deixar e passar a bola para vocês, né? Deixa eu parar aqui a compartilhamento de tela. E eu queria deixar para vocês, eu queria fazer algumas perguntas para o Cícero, para o Maurício, mas depois abrir a discussão para todos. Todos quiserem opinar, contar da sua experiência. Nós somos poucas pessoas, só amigos mais próximos. E então eu queria perguntar, após quanto tempo de uma mamoplastia seria seguro fazer uma mastectomia, porque existe o risco de alguma necrose? Então é 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano? Qual que seria a opinião aí do Maurício, do Cícero? E qual seria aquela paciente ideal para fazer uma pré-peitoral? Qual que seria o panículo adiposo? Seria de 2 milímetros, 5 milímetros, 1 centímetro, 2 centímetros? Qual que seria o mínimo aceitável? Aí, principalmente o Cícero tem feito bastante, o Maurício também. Quanto seria o limite, assim, que não, esse está muito delgado e a partir disso aí eu não vou arriscar fazer a pré-peitoral, eu prefiro fazer retropeitoral. Então eu queria abrir com essas perguntas e deixar aberto aí também para todos perguntarem e a gente interagir. Cicerão? Regis, eu tenho... Hoje nós estamos com mais de 200 mastectomias com reconstrução pré-peitoral, e a gente começou a fazer esse tipo de reconstrução já... deve ter no máximo 3 anos e meio aí, e hoje é a nossa reconstrução preferida. Nós temos menos contratura capsular, pelo menos de observação, e também alguns pacientes, nós temos 71 pacientes que já passaram de 6 meses de acompanhamento nesse tipo de cirurgia, e o índice de contratura capsular, de rippling, e até de perda de prótese, de extrusão, tem sido semelhante à técnica retropeitoral. Contratura capsular, menos. Rippling,
muito parecido. Então, assim, nos parece hoje que a gente tem que começar a rever os nossos conceitos e talvez até mudar o pré-peitoral. Quando a paciente faz uma mamoplastia, como é o caso que você apresentou, eu prefiro esperar pelo menos 3 meses antes de reintervir, se for possível, né? Por que 3 meses? Porque com 3 meses a gente já está com as coisas mais ou menos definidas. A cicatrização não está completa, mas ela, pelo menos aquela fase aguda, que tem mais edema e que pode causar mais problemas para a prótese e aumentar a reação inflamatória, no caso de uma mastectomia com reconstrução com implantes, ela acaba sendo menor. Então, eu prefiro esperar. A única coisa em relação ao que você apresentou, eu prefiro fazer a incisão das 6 às 9, ou das 7 às 9, ali, dependendo do padrão da mama, mas por uma questão de que a pressão da prótese anatômica, ela fica exatamente na região da junção dos quadrantes inferiores, ali que é a pressão maior. Mas eu acho que a cirurgia que você fez ficou perfeita, né? Você conseguiu cobrir muito bem a prótese e fazer essa sutura em 2 planos. Quer dizer, se você tiver uma necrose parcial ali naquela região, que é o bordo, que é onde acontece a maior parte das necroses nesse tipo de mastectomia, está protegido. Só para vocês terem uma ideia, a necrose do complexo areolo-papilar, nessa nossa série, do complexo areolo-papilar, né, ele não dá 1%, dá 1%, ou no máximo 2%, é muito pouco nisso. Agora, a necrose do bordo é mais. Então, tem que cuidar muito mais com o bordo, né? A gente está publicando essa série de pacientes aí, nós juntamos a nossa experiência com o Gonzalez, eu acredito que vão dar em torno de 280 casos, aí vai ser, talvez uma das maiores séries da literatura, de mastectomia com reconstrução mamária imediata, com prótese pré-peitoral, sem ADM. Acho que é isso que eu tinha para dividir por enquanto. Eu queria também que vocês explicassem a maneira como vocês fazem para proteger, para diminuir, no caso de uma pequena necrose da borda, seria o número de suturas. Eu vi que o Maurício faz um pouco diferente, em vez de deixar a gordura retropeitoral, ele deixa a gordura na própria borda da mastectomia. Eu queria que vocês comentassem aí o que vocês descobriram aí nessa vivência de táticas que pudessem tornar a cirurgia mais segura. Regis, só tentando responder a sua primeira pergunta, eu acho que é 3 meses mínimo, né, Regis? A gente não tem experiência mundial nem literatura para nos dar suporte, mas eu imagino que todo mundo que faz a cirurgia oncoplástica ou a cirurgia de mamoplastia sabe que aquela ferida ali às vezes demora um pouquinho para cicatrizar e às vezes há pequenas perdas, né? Então eu acho 3 meses mínimo é interessante. Obviamente que tem casos que a paciente, por exemplo, pós-QT neoadjuvante, que haja uma necessidade de depois fazer uma irradiação, sabe? Então tem que ser antes da radioterapia, a gente tem que imaginar que previamente a radioterapia, então às vezes esse tempo a gente precisa ser mais abreviado ou ser mais estendido por conta disso. Eu acho que a espessura do retalho também, eu acho que é algo, é aquela coisa, né? Tem a mama paciente, tem a paciente candidata a esse tipo de cirurgia, não são todas as pacientes. E aquela paciente de mama muito densa, paciente muito jovem, com panículo adiposo muito fino, em que a gente precisa retirar muito próximo à pele, eu acho complicado, eu acho perigoso, a não ser que a gente deixe tecido glandular mamário. Isso é um risco, então isso é um princípio oncológico que a gente não deve abrir mão. Então eu acho que a gente trabalhar, se a gente tem um panículo adiposo ideal em torno de 5 a 7 milímetros, eu imagino que em torno de 10 a 15 milímetros mínimo seria interessante para a gente ter uma cobertura interessante para anterior peitoral, para retrocutânea. Um ponto importante a ser falado também é que a gente tem na mão da gente uma arma muito interessante. Pessoal, só um adendozinho. Vamos desligar a água da batata, tá? Desliga a água da batata e deixa a batata na panela, tá? Deixa a batata na panela, mas desliga o fogo. Uma coisa importante, Regis, que a gente usa com muita frequência para substituição dos ADMs, que às vezes é muito caro e às vezes é inviável, seria o uso
de próteses cobertas com poliuretano, que a gente dispõe disso na indústria nacional. A Silimed nos oferece isso, então eu acho que é uma cobertura muito interessante. Ô Regis, o que a gente faz é difícil, não sei se as pessoas vão entender, você já sabe mais ou menos o que eu faço, mas quando da incisão do sulco inframamário, então a incisão no sulco, então a gente vai entrar direto contra o tórax, então vamos entrar numa linha reta, para bater no tórax da paciente. A partir do momento que... Ai, pessoal, pode desligar Desliga o microfone, por favor. Darley, Nancy, muito prazer ter vocês. Deixa eu pedir, gente, para todo mundo desligar os microfones. Pois bem, então, a partir do momento que a gente entra no tórax, então nós vamos entrar na mastectomia no sulco. Vamos entrar verticalmente para baixo, vamos bater na parede torácica. Ao nos depararmos com aquela parte que está diante da gente, que a gente vai começar a dissecção, a gente não pode começar a dissecção naquele plano como se fosse um plano de mastectomia normal. Então, a gente vai avançar por baixo, talvez 1 centímetro, depois vamos superficializar e vamos achar o nosso plano da mastectomia. Vamos deixar naquela borda mamária uma bandeira, uma cortina de tecido gorduroso que vai servir para proteção do implante. Se a gente entrar direto, como se estivéssemos fazendo uma mastectomia normal, a partir do momento que a gente coloca a prótese, essa prótese vai encontrar com a nossa incisão, que vai ser a nossa sutura. A partir do momento que a gente não entra ali naquele momento, mas a gente vai por baixo, superficializa e encontra o plano, quando a gente retirar a mama, vai ter, protegendo esse implante, aquela bandeirazinha de gordura que deixamos deliberadamente para que houvesse essa proteção. Essa é uma dica que a gente dá para vocês e absolutamente é muito tranquilo, é muito simples, é muito fácil. Na sutura, faremos em 3 planos no mínimo. O plano mais profundo, daquela bandeirinha que deixamos com a parede do tórax, nós faremos com fio de nylon em 3 ou 4 pontos. Depois um plano intermediário com monocrio 3 zeros, um plano mais superficial com monocrio 3 zeros e um plano de pele com monocrio 4 zeros. É isso. Eu queria colocar uma coisa, Regis, porque essa pergunta que você fez é uma pergunta que a gente... Toda vez que eu dou aula de pré-peitoral, o pessoal faz, e nós temos alguns colegas que fazem, por exemplo, uma avaliação na mamografia ou na própria ressonância magnética em relação ao meu forno, deu 40 minutos, acabou de apitar. Em relação a que tipo de paciente... Acho que pode deixar, né? A que tipo de paciente Cícero, é o melhor adaptado Cícero, a esse... Cícero, deixa eu te interromper. Deixa eu te interromper. Pessoal, o Cícero vai responder, vai falar isso aí, e depois nós iremos ao forno, mas ninguém abre o forno, não. Deixa o forno ligado do jeito que está, tá? Não abri, eu não abri, não abri. Isso, ninguém abre. Ninguém abre, ninguém desliga, tá? Porque a gente vai fazer uma coisa lá. A gente vai fazer uma coisa lá. Só apitou. Vai, Cícero. Então, qual é o melhor paciente para esse tipo de cirurgia? Veja, as pessoas estão um pouco preocupadas de começar a deixar no pré-peitoral e ter mais complicações. Na realidade, o que a gente vê em relação à reconstrução pré-peitoral é que as complicações que a gente está tendo no pré-peitoral são muito semelhantes à que nós tínhamos no retropeitoral, em termos de números e de riscos também. Então, uma paciente que vai colocar uma prótese retropeitoral e que o retalho ficou muito fino, se ela tiver necrose, tiver uma infecção, ela vai perder a prótese no pré ou no retropeitoral. Então, eu acho que, isso eu acho, né, infelizmente, é só medicina baseada em experiência, que a única maneira de você proteger a prótese com o músculo é numa mastectomia em que você faz a mastectomia skin sparing e que você deixou a incisão em cima do músculo. Aí, se você tiver uma necrose parcial, ela tiver a infelicidade de abrir, mas tiver a felicidade de deixar o músculo protegendo a prótese, nesse caso está tudo bem.
Agora, nós sempre fizemos cobertura parcial. Muitas vezes, com uma cobertura parcial, acontecia de você ter uma área de necrose ou de uma pequena área de deiscência e mesmo com o músculo acabar extruindo a prótese. O nosso índice, só para vocês terem ideia, de extrusão de prótese nestas 190 mastectomias foi de 9%. Foi muito próximo ao que nós já tínhamos com as reconstruções imediatas, retropeitorais, em pacientes que faziam, por exemplo, mastectomia skin sparing, não nipple sparing. Então, na realidade, não está maior do que nós tínhamos antes. A mastectomia tem que ser bem feita. Eu não tenho restrição em relação à mama mais gordurosa ou mais glandular. Eu sei que isso é uma situação que muitos que estão começando, ou outros que já fazem há mais tempo também, têm esse tipo de preocupação. Não é só o Maurício, tem o próprio Gonzalez, a série dele, que nós estamos unindo com a nossa para fazer um estudo multicêntrico, ela tem pacientes mais com uma tela subcutânea mais espessa. Mas nós não tivemos esse tipo de restrição e nem esse tipo de preocupação nesta série nossa, pelo menos. Acho que o Pepe quer falar. Desculpa. Pode falar, Pepe. Posso falar? Edu, um comentário primeiro. Primeiro, quero parabenizar a Bárbara, que está arrumando a cozinha. Cozinheiro raiz tem que deixar tudo preparado depois, viu? Olha aí, ó, que beleza. É assim que faz. Enquanto conversa, vai lavando as coisas. Muito bom, viu? Agora, eu queria só uma pergunta, Regis, que não vai exatamente a respeito de oncoplastia. Mas essa paciente sua teve um timing perfeito. Você fez a cirurgia, ela foi para químio, deu tempo dela trazer o resultado do teste genético para, posteriormente, você fazer a adenectomia. Numa paciente com esse tipo de mama, que eventualmente você vê a necessidade de uma cirurgia conservadora, mas que você já tem esse resultado do teste genético, você vê uma indicação num curto espaço de tempo para ela fazer uma adenectomia. Qual é o tempo que você consegue, em termos, porque você vai ter que adiar a radioterapia dessa paciente, que a princípio teria indicação por causa da cirurgia conservadora inicial? Quanto tempo você consegue manejar isso no sentido de atrasar para que a gente pudesse evitar a radioterapia e fazer a adenectomia depois? Bom, boa pergunta, Pepe. Essa paciente, ela era uma paciente de convênio que teve uma certa dificuldade para conseguir o teste no início. O convênio não estava autorizando. E então a gente fez a cirurgia e ela demorou acho que uns 3 meses para conseguir o resultado do teste genético. Mas isso não é mais a nossa realidade. A gente tem conseguido o resultado do teste com 20 dias, no máximo. Então já facilitou um pouco. Então as pacientes que têm possibilidade, isso não está sendo mais tanto um empecilho. Mas se a gente tiver uma situação em que está tudo pronto e que a gente está esperando o teste genético, a gente sabe que mais de 2 meses de atraso no tratamento a gente já pode ter algum impacto, tanto na quimioterapia como na radioterapia. Então, eu não atrasaria, porque eu acho que, pelo menos na opinião pessoal, o mais importante é o tratamento oncológico. Na verdade, o problema maior não é a radioterapia, o problema maior é a reconstrução. A gente é que é o problema. A radioterapia é parte da solução, ela vai ficar curada do câncer de mama por conta da radioterapia. Então a gente depois vê o que faz. Se for o caso, faz um retalho miocutâneo, ou nos casos que ficam a pele muito boa, a gente usa uma matriz dérmica celular, a gente tenta outras possibilidades. Mas eu não gosto de atrasar o tratamento. Se tem que fazer, geralmente eu faço. Não sei o que vocês acham, se vocês preferem, o Cícero ou o Maurício quiserem opinar sobre isso. Eu só queria comentar assim, um detalhe daquela manobra de deixar a gordura pré-peitoral e depois soltar. Já aconteceu de eu programar de fazer uma cirurgia retropeitoral. Aliás, pré-peitoral, e depois ter o residente que fez, aí ficou fino, eu achei que pudesse ter algum risco, e eu transformei aquela cirurgia numa reconstrução com expansor. Então a gente, deixando aquela gordurinha, você pode deixar para decidir
se vai fazer pré-peitoral ou retropeitoral, ou até se vai fazer uma loja completa com expansor, depois de tudo pronto, depois de conferir o retalho, ver que está tudo bem. Então eu achei interessante por isso que eu optei por fazer assim, mas foi uma coisa assim muito pessoal. Regis, esse é o ponto. Eu acho que se o retalho ficou ruim, sobretudo numa mastectomia como você fez ali, se o retalho ficar ruim, não vai ser o músculo peitoral que vai salvar a prótese, talvez o expansor possa salvar. Acho que esse é o pulo do gato, porque assim, você põe um expansor que vai fazer menos pressão na pele e você trabalha com essa pele. Às vezes tem que tirar um pouquinho de pele, que eventualmente possa ter ficado mais fino ali, mas esse é o pulo do gato. É isso que a gente tem feito também. Quer dizer, se você tiver uma situação em que você deixou, ou o teu residente deixou, ou alguém, né, você está fazendo reconstrução para a tua equipe, como eu faço, por exemplo, ficou mais fino porque precisava ficar, eu colocaria no expansor ao invés de deixar no retropeitoral. Uma coisa... Cícero, eu absolutamente concordo com você. Absolutamente concordo. Eu acho que a mastectomia... ou até, né, Cícero, não foi o residente, foi você mesmo, né? Porque às vezes a gente, região, não, né? Todos região, nós, né? Claro, havia a região do tumor, que estava mais próximo, né? Enfim, então a gente foi obrigado. Então, a minha mastectomia vai determinar a minha reconstrução. Eu absolutamente concordo. O Ivo usou um termo, não sei se o Ivo já fez a mastectomia com a reconstrução pré-peitoral, porque a gente estava conversando agora na Jornada Paulista, e ele falou assim, Cícero, mas a mastectomia que você está fazendo é uma mastectomia honesta? Eu falei, Ivo, é honesta sim. A gente está deixando o retalho bem tranquilo, oncológico, ninguém está deixando mama por trás, claro. Agora, tem pacientes em que é necessário você deixar mais fino mesmo, porque o tumor está mais próximo da pele, ou você fez tudo direitinho e o bordo ficou mais fino e acabou tendo que tomar algum cuidado. Eu acho que o pulo do gato é isso que o Regis colocou. Não é passar para a reta peitoral e botar prótese, é botar expansor. Ô Maurício, a Bárbara está perguntando aqui do bacalhau. É exatamente isso. Vamos fazer um intervalozinho aqui agora, Regis. A gente vai voltar a discutir esse caso. Temos muita coisa para discutir o caso. Vamos agora, gente, no forno. Cadê o bacalhau, pô? Ó, bacalhau. Vamos no forno. Vamos retirar o prato do bacalhau, a travessa. Vamos botar onde a gente vai jantar, mas por enquanto ninguém se serve. Eu quero crer que a batata de todo mundo ainda está dentro da panela com a água quente, é isso? Eu vou sair do meu posto aqui e vou voltar para a cozinha, só um minutinho. Pronto, ninguém tira a batata da água, tá, gente? E os ovos, o ovo... O Regis está fingindo que está indo atrás das coisas. Eu já comi a batata. É a Bárbara que está fazendo, não é o Regis. Não era para tirar o alumínio, Maurício? Vamos tirar do forno e vamos tirar o alumínio. Mas ainda ninguém tira nada do prato, tá? Fala aí, isso é informal, assim. Olha, o meu bacalhau queimou. Eu quero saber se o Regis está cozinhando mesmo. Mas está? Mas como que ele vai ter eu já sei. Tomate, falta água. A gente devia ter feito dos dois lados. Independente. Ele vazou, ele suou. Todo o bacalhau, todo mundo tirou? Água, alho, tomate. Todo mundo tirou o bacalhau? E Maurício, o que fazemos agora? Vamos botar na mesa. Tá cozido? Tá? Tá molinho, né? Tá. É o 2/3, mas a gente fez direitinho, né? Fez, talvez a gente deveria ter colocado... Menos, né? Vamos, gente, vamos.
Gente, aqui em casa tem uma coisa que não tem aí, ó. Casa de marido de nutricionista, salada. Pessoal, todo Nossa, mundo... Regis. Eu quero saber se Regis cozinhou. Pessoal, todo mundo tirou os bacalhaus? Regis cozinhou de verdade mesmo. O Maurício, o meu vazou no forno aqui, Maurício. O nosso Você deve ter também. colocado muito óleo, talvez, né? Eu acho que Até eu agora eu coloquei não vi um pouquinho isso a não mais. fazer nada. Ó, Só é aquilo conversando. que eu falei, ó. Vê o meu O Maurício, bacalhau aqui, ó. Maurício, Hã? se estragar o meu forno, eu vou mandar conta para você aí, viu? Não, manda pro Regis, porque o Regis tem dinheiro. Eu não tenho, não. Ô, Perdi, Olha. deu aí, Olha. você que Meu bacalhau de R$5. Deixa eu falar pra vocês. Deixa eu mostrar meu bacalhau, ó. Meu bacalhau aqui, ele tem mais azeite do que o que eu botei. É aquilo que eu falei, tá, gente? Da gente não colocar muito azeite. Não precisa, tá? Vamos lá. Agora, como é que a gente vai fazer? Então não foi a batata, não. Ô, Maurício, meu forno italiano aqui agora, o que eu faço? Aí é com o Regis. Manda pro Regis. Manda pra Goiás. Vamos lá, gente. Vamos pegar os ovos de vocês. Estão descascados. Quem vai comer ovo, obviamente. Eu não vou botar ovo aqui. Não vai, não. Tá ótimo. Nós vamos pegar agora, gente... Ovos descascados. Prato, tá? Eu vou montar o meu prato. Aqui eu tenho a panela com as batatas. Aqui eu tenho os ovos descascados. E aqui eu tenho o bacalhau, tá? É isso que eu preciso montar. E aqui, obviamente, o prato que a gente vai comer. Eu vou pegar uma batata. Eu vou pegar uma batata com a colher. Vou colocar no prato. E vou fazer verdadeiramente o que se faz em Portugal, que eles chamam batata ao murro. E a batata ao murro, gente, é exatamente a batata ao murro, tá? Então a batata tá aqui, tá um pouco quente, e eu vou dar um murro, tá? Isso aqui. A mesma coisa aqui. Vou dar o murro. Ô, Maurício. Eu. Ó, pra batata ao morro que eu tenho aqui, ó. Não, fala sério, faz isso não. Não maltrata, aqui, ó. não. Maltrata, É isso aqui, ó. Batata. Faz isso não. Faz isso não, não. isso aqui é pra batata ao morro. Batata ao morro, tá, gente? Vou colocar um ovo ou 2 ovos, tá? Vou no bacalhau. Cuidado que o refratário tá quente, tá, gente? Cuidado que o refratário tá quente. Então eu vou pegar uma posta de bacalhau. Uma posta de bacalhau. E vou... Junta aqui o prato, por favor. Aí no chão mesmo, Uma posta de bacalhau, eu estou servindo. Vou colocar um azeite por cima. Aí eu vou levando, tá, gente? O azeite com tomate, com azeitona, enfim. Vou colocar o outro. Mesma coisa, tá? Bacalhau com azeite, com azeitona, com tomate. Pessoal, eu gosto de fazer o seguinte, ó. Eu gosto de colocar na batata, eu vou colocar sal. Na batata, eu vou colocar sal. E na batata, vou colocar também pimenta, tá?
Vou colocar também primeiro. Agora, sobre a batata, eu vou colocar esse molho que está riquíssimo, que era o azeite, e agora tem o azeite mais os temperos que a gente colocou aqui. Maurício, o bacalhau tá desmontando, tá sensacional. Vamos ver. Ainda não, pelo menos assim, no servir aqui tá molinho. No visual, né? No visual tá sensacional. Aí a questão do forno eu converso com o Regis, é isso? É, o conserto é. O Não, mas resto tá bem, né? Ele ficou um creme ali quase o molho do bacalhau, sim. Nossa, sim. Tá um creme. Ele fica o sobrenadante, que é o azeite, e o mais profundo, que é a mistura dos temperos. Então é importante que quando a gente pegue com a colher, a gente pegue profundamente para vir tudo, né? Não só o azeite. Eu já vou filmar aqui. Pessoal, todo mundo conseguiu fazer tudo? Maurício, vou mostrar aqui para você. Só para você ver se está tudo... Olha só o que é esse prato aqui, ó. Meu Deus do céu. É isso? É isso. Ó, esse aqui é o meu. Esse aqui é o meu e da Alane, tá? É isso aqui. As aparências vão variar um pouquinho, claro, né? Cara, ficou muito Esse bom. É o meu. Ele ficou cremoso. E com arroz daí, Maurício? Não dá. Foi um pouquinho de arroz? Arroz, nada. Nada. Arroz, não. É aquela coisa, Cícero, amigos, vocês põem o acompanhamento que vocês quiserem. Eu não uso arroz, eu uso batata. Eu também prefiro batata. Provavelmente, porque o carboidrato já é a batata, né, Cícero? Então, isso, em Portugal, é praticamente uma heresia a gente comer um bacalhau com batata e arroz. Eu quero saber do É Ricardo Abed, como é que tá o prato dele? Ah, tá. Ô, Ricardo! O Ivo já tá comendo? Mas que sacanagem! Pepinho, tranquilo? Tranquilo, Pepinho? Tranquilo, Maurício. Estou montando aqui. Maurício. Não tenho essa habilidade nas montagens, mas está dando certo. Tá. Mentira, Pepe. Você é um cara que faz bacalhau sensacional, não é não? Ei. Não, com plastia eu não sei, mas de cozinha o Maurício tá bom, porque é a primeira vez que eu faço na vida um prato, olha só. Ô, Regis, cara. Sandrinha, Ivo, então Maurício, você tem que dar luz verde para comer. Ainda não dei luz verde, não. Eu estou querendo ainda falar com as pessoas, se tem alguma dificuldade. Maurício, eu tenho uma crítica. O vinho verde acabou, a gente ficou conversando e acabou o vinho verde. Vamos fazer o que agora? Eu estou com esse problema aqui também. Acabou o vinho verde, meu. E agora? Pessoal, todo mundo. Rufinho, cadê você, Rufinho? Rufo, fala, Rufo. E aí, Maurício, não ficou ruim, não. Diga, pessoal, estou aqui vendo vocês. Comentei meu bacalhau, daqui a pouco chega. Ô, Alexandre Bíscaro, deu certo? Não, eu vou te dizer, Maurício, ficou maravilhoso, viu? Vamos comer, então? Vamos comer, vamos provar. Vamos provar. Vou chamar minha turma aqui. O ano inteiro ficou bom. Vamos provar. Acá no puede hacer el bacalao, pero aquí está un asado. 40 minutos. Bacalhau, tá bom? Tá. Mais uma vez. Olha o bacalhau aqui, ó. Saúde. Saúde para vocês. Aqui está mi asado.
Rufo, se você não fez o prato, uma pena, viu? Ó. Ivo, Sandrinha, e aí, tudo bom? Saludos para todos. Deus los bendiga. Ficou delicioso, super suave. Parece delicioso. Vamos provar. Saúde! Ficou muito bom, viu? E aí, Sandra? Aí, gente, maravilhoso. Olha, cadê a Linei, Cícero? Não vai experimentar, não? Fugiu? A Linei vou ter que chamar ela. Ela está dando laudos de ressonância magnética. Ela não está confiando no seu bacalhau? Não, ela está dando laudos de ressonância magnética nesse momento. Isso fazer não o quê, é hora, né? não. Não é hora, né? Mas enfim. Deixa, manda bem, né? Ela foi buscar minha filha que está lá em cima, já vai descer. Gente, ficou uma delícia. Quero dizer que oncoplástica combina com gastronomia. Combina. Combina muito com gastronomia. Muito bom. Combina muito, combina muito. Muito, Pepinho, deu certo aí, Pepinho. Parabéns pela iniciativa, foi está sendo, né? Muito prazeroso aqui, muito bom. E de tempero, gente? Passou do ponto alguma coisa? O sal? Deus, quero provar, deixa eu ver. A Linei vai provar aqui o nosso bacalhau agora. Ei. Deus do céu. Podia sentar aqui, porque isso parece. Maurício, ficou maravilhoso. Receita sensacional. Ficou show, Mauricinho. Linei. Show de bola. Beijo pra você, Linei. Muito bom. Beijo pra você. Sensacional. Tem que dizer que Maurício, olha... Maurício já tinha feito uma receita antes que nós fizemos com ele, que tinha ficado uma delícia. Agora essa aqui, Maurício... Foi melhor? Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. O Regis está dizendo que ele fez, mas não fez nada, né? Só foi a Bárbara. O Ivo a gente já viu que não fez mesmo, né? Então, tá tudo bem. Deu Isso golpe, já está comprovado. Mas pelo menos ele não fez finta que fez, né? Porque o Regis, eu vou sair agora, eu vou fazer agora. Não fez nada. Não fez nada. Não enganou ninguém, né, Cícero? Não, mostrou aquele vídeo dele ali e tudo mais. Gente, vamos comer. E essa batata, Maurício, que delícia que ficou assim, hein? Nossa Senhora. Muito interessante, né? E é melhor não ter... Maurício, mas aí vale a dica gastronômica, hein? Não entendi. Para essa batata, vale um alecrimzinho, que fica muito boa junto com o sal grosso, viu? Vale. Pepinho, na verdade... Fica muito bom. Você pode até colocar depois. É que normalmente eu faço ela no forno com um pouquinho de alecrim. Fica uma delícia. A proposta hoje seria a gente fazer uma coisa assim muito simples, muito fácil, muito reprodutível, né? Muito execuível, né? Mas tem como a gente dar uma rebuscada, sem dúvida, sempre. Muito boa. Eu vou botar mais uma pimentinha, porque eu gosto de pimenta. Vou pegar. Tá bom. Todo mundo comendo aqui, ó. Eu também. Foi uma delícia, viu, Maurício? Parabéns. Você fez milagre. Fez eu cozinhar aqui e ficar bom. Vou dar para todos. Vamos só cozinhar. A gente fica impressionado na habilidade gastronômica do Ivo e do Regis. Uma coisa absurda, né? Cadê o mestre Douglas, hein? O mestre Douglas. Cadê o Douglas? O Douglas que ficou lá, que estava atrasado. Não estou entendendo isso aí. Cadê o Douglas? Mauricio. Cadê Douglas? Queremos saludarlos con Marcela, con mi esposa. Saludamos. Alex. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Muchas gracias. Alex, mucho gusto estar con hoy. Con vosotros. Marcela quería conocernos a todos. Oh, muy placer, muy placer. Marcela, ¿cuánto tiempo? Hace algunos años que no nos vemos, ¿eh? 7 años. Creo que 10 años. ¿Cuántos años? No, 7. 7 años. ¡Wow! Emily. ¿Verdad? Marcela, déjame presentar a mi esposa. Hola. ¿Cómo estás? Alane. Mucho placer. Muy placer, muy placer.
Está sendo muito grande. Esperamos que o próximo ano você pueda vir para a Colômbia todos. Vamos, vamos. Uau! Medellín é uma cidade maravilhosa. Alexander, Sí. este año ahora, yo soy un nadador también. Sí. Tenía un campeonato panamericano de natación a Medellín. Fue transferido para mayo del próximo año. Entonces, en mayo, vamos a cenar juntos en la tua casa. Sí, maravilloso. Muy bienvenidos. Todos bienvenidos, con su esposa también. Gracias, gracias. Todos bienvenidos, Medellín. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Alex, Gostei da receita do Maurício. eu não nado, Alex, mas eu vou cenar na tua casa também. Mauricio, para todos. Cartagena o Medellín. Vamos depois a Cartagena, sim. Medellín y Cartagena. Todos. Cartagena de Índias. Cartagena de Índias. Para todos invitados. Todos invitados. Olha, pode ter errado um pouquinho. Todos Mas eu não tô achando, não. Pode ter sido. Ô, Cícero, se ficou bom, você me fala, que agora eu Olha, vou... Diga, Douglas. Se ficou bom, você me fala, porque agora que eu vou comer. Se deu certo, é agora que eu vou colocar no forno, cara. Tá uma delícia, Douglas. Tá uma Esse delícia. aqui tá Douglas, mas quem fez tá foi melhor, você. não disse? Não é isso que você fez, não, viu? Saco, sou ouve, Douglas. Cadê o Douglas? Deixa eu ver o Douglas aqui. Deixa eu ver. Aqui. Ô, Douglas, quem fez foi você ou foi a esposa? Esposa, né? Eita! Informação, é. Douglas, ficou bom, Douglas? Olha, eu tô esperando. A hora que falar assim, tá excelente, aí eu coloco no forno. Que isso, cara? Eu tô esperando um pouquinho, Maurício, que eu tô com as visitas aqui, mas a receita foi capturada exatamente para isso. Eu falei, ó, perfeito, hoje nós vamos ter um mestre internacional para dar aula de bacalhau para nós. Vamos. Doutor Abel, que tal? ¿Le gostou? Excelente, Mauricio. Te felicito. Funcionou Gracias, bien, doctor Ricardo, con el otro pescado. Ah, sí, con el otro, porque no tenemos bacalao. No tiene. Con salmón. En Colombia usamos róbalo, otro tipo de pescado. Róbalo. Muy parecido a bacalao. Sí, es lo mismo. Tenemos en Brasil, se llama robalo. Me dê mais meia, bastante. Edu Alvarado. E aí, Edu? Hola, estamos comiendo McDonald's. Mis Hola, meninas ¿cómo están estás? comiendo ¿Cómo de estás? McDonald's. McDonald's. Wow. Sí, McDonald's, Edu. Nunca comen McDonald's, pero hoy preferían comer McDonald's. No llegué a cocinar el bacalao. Manuel. Pero estoy acá. Como é que ficou o bacalhau, Manuel? Estou aqui com a família, né? Com os filhos, com a esposa. Grande Manuel. Agradecer aí Bonito. Então. E daí, como é que ficou o bacalhau, Emanuel? Está super delicioso, viu? Muito gostoso mesmo. E... Deu certo, Manuel? Deu certo? Super gostoso, viu? Eu não estou vendo sua câmera, Manuel. Então ficou assim, bem delicioso mesmo, né? Bem e é a oportunidade, né? Sentado aí junto com vocês que são nossos mestres, né? Que nos olham. Não, isso não existe, Manuel. Isso não existe. Pode botar um restaurante aí que vai ser bem frequentado. Já tem dois produtos aqui certos já, né? Eu vou abrir um restaurante em Sobral. É isso mesmo. Todo mundo vai para Sobral.
Aqui é carne de sol. A carne típica aqui é carne de sol com baião. Vai ser será muito lindo, viu? A gente vai acolher de todo o coração. Manuel, você tem sido uma grata pessoa para a gente, viu, Manuel? Quem passou na sua vida e ver você fazendo o que você tem feito, nos deixa muito feliz, viu? Tá de lado. Olhei nele no fundo. Professor, assim, eu me formei, né, já quase em 2002. Então, na época, praticamente 99% eram mastectomias. Então, isso. A gente não teve a oportunidade, na época, de fazer reconstrução. E depois de 12 anos, né, tentando fazer algum curso, estudando na anatomia, na faculdade, via em Lourdes, vem jantar. Né? Então, na hora que você vier, pega no micro-ondas o arroz que todos vocês, a maioria participaram, né? Então, assim, a gente teve o prazer de partilhar com cada um de vocês e assim, enriquece, né? Muito. Tá? Agradeço de coração a cada um. A gente ficou muito feliz, Manuel, muito feliz de ver quantos pacientes você tem prestigiado, né, e beneficiado dos pacientes. Pepe. Ô, Pepe. Fala, Pepe. Com boca cheia. Pepe, cadê a Marilza? O bacalhau ficou bom mesmo, o Pepe até sumiu. Ou morreu, fala, cara, só come. Ou morreu envenenado. Fala, Pepe. Põe o som aí, Pepe. Combina demais a batata. Maurício, eu quero saber qual é o estilo desse bacalhau. É bacalhau à la Maurício ou você aprendeu a fazer em algum lugar? Eu estava sem som aqui, foi mal. Ô, Ivo, baseado na minha camisa, Maurício, de vocês, vai virar agora bacalhau a Carelli. Agora, o doutor Ivo Carelli mandou bem, hein? Ficou bom o teu bacalhau, Ivo. Parabéns, hein? É um trabalhador, Cícero. Um trabalhador. Ivo deu um show na cozinha hoje. Impressionante, hein, cara? Ivo deu um show. Foi fantástico. Sandra, conta para nós, ficou bom? Maravilhoso, Maurício. Nossa, já repetiu 2 vezes. Já repeti 2 vezes. Bom demais. Você é magrinho, você é atleta, você pode. Mas eu tenho refluxo, eu vou ter que dormir com 5 travesseiros. Vou dormir... Hoje vale. Ô, Cícero. Cadê Marilza? Marilza está aqui. Muda a tela aí. Estamos aqui. Está na outra tela, provavelmente. Beijo. Olha bem, ficou muito bom o bacalhau, ficou macio, ficou espetacular. Eu usei um bacalhau que eu compro já congelado e dessalgado, da marca Bacalanó. Eu acho ele muito bom, muito interessante. Fica como dica, não sei se tem em cada uma da cidade de vocês, mas é um bacalhau muito interessante de comprar, muito fácil. E ficou uma delícia, viu? Ficou uma delícia. Esse pimentão, eu adoro pimentão, ele ficou muito bem distribuído aqui, ficou um espetáculo. Para o meu azar, eu acho que o vinho verde que eu comprei não é de boa qualidade. Eu estou tomando ele aqui tranquilo para seguir as recomendações, mas eu estou doido para abrir um tinto, viu, Cícero? Se você me permitir, está valendo. Pode. Não é pecado comer bacalhau com vinho tinto, gente. Isso é um erro da gente. Seu bacalhau ficou só vinho branco. delicioso. Obrigado, Marilza. Obrigado. Pepe. Manda. Amigos, a gente... Eu gosto muito da combinação bacalhau com espumante também, viu? Eu acho que é uma combinação que vai muito, muito bem. É uma das boas combinações que existe. Mauricio, felicitaciones. Muy bueno. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Eu conheci o seu filho, maravilhoso, muito simpática figura, muito amigo, viu? Muchas gracias. Calderón, Ricardo, que ha hecho un asado, conta para nosotros, ¿estás con más vontade de comer un bacalao o al asado?
Ah, no. No, se me antojó. Son dos cosas diferentes. Las dos cosas me gustan. Bueno. Las dos cosas. Tiene Ricardo Abed y tiene Ricardo Calderón. Calderón ha hecho un asado. Sí, acá no conseguí bacalao, entonces me la tuve que ingeniar para poder estar en tono. Pero también róbalo o salmón. Voy a tener que improvisar la próxima porque ya mi esposa vio lo que estabas haciendo y me va a decir que lo haga. Velo. No, perfecto, estamos juntos. No me envió las fotos del asado, se quedó muy bonito. Muy hermoso, muy hermoso. Euler tá aí? Euler tá aí. Não tá mostrando a cara, mas tá aí. Ô, Euler, liga a máquina. Ele não abriu nem a câmera nem o microfone. Liga a câmera, Euler. Ele é de Manaus. Aê! Cadê Euler? Só tô vendo uma cadeira ali. Ele tá mudando devagar para não assustar a gente. Eu acho que ele tomou muito vinho verde. Pode ser. Professor Euler. Aqui o dado. Não, Douglas. Douglas está com os amigos, né? O Douglas não quer nem falar com a gente, né? É outro rico, viu? O Cícero, é outro rico que pode te ajudar no conserto do seu forno, viu? É Douglas, viu? É o Douglas? Douglas. Cara, e o Darley, cara? Olha o Darley. Darley é o mais rico de todos. Acho que não cozinhou nada, ele só ficou aí namorando. Tô vivo, viu? Tá, eu e Nancy aqui, curtindo vocês aí. Estamos vivos aqui. Parabéns, Cícero, Maurício. Tem bacalhau aí? O resto... Não, veja, eu não fiz o bacalhau, mas eu estou aqui num restaurante. Tá tudo pronto aqui. Linei, um abraço aí, Linei. Beijo para você, Linei. Que delícia Beijo. encontrar todo mundo! Parabéns. Estamos aqui no restaurante, tomamos um vinho gostoso. Parabéns a vocês aí. Estamos curtindo vocês, velho. Beijo. Oh, que delícia! Delícia grande. Cícero. Um abraço, Cícero. Valeu, abraço, Maurício. gente. Um abraço, Maurício. Um abraço, Regis. Eu quero saber se o Regis... Valeu, Maurição. Um abraço, meu irmão. Parabéns, Cícero, mesmo. Você é show, viu? O Darley ainda Eu quero conhecer sua adega, viu? O Darley ainda está traumatizado com aquele caso que ele apresentou agora na quarta-feira. Ainda está traumatizado. Aquele caso. Olha, quarta-feira. Darley, você está convidado para conhecer minha adega, mas o meu forno já era. Não sei quem que eu vou cobrar, se é o Maurício ou se é o Maurício. É verdade. Primeiro vamos passar em Aracaju. Vamos conhecer a adega de Maurício. Aí depois vai... Isso, depois Regis. Maurício é top, conhecido. Maurício é conhecido. O Cícero. Todos muito bem-vindos. Cícero. Ô Cícero, se for para encarar a tua adega, eu abro mão do forno, viu? Não tem problema, não. A gente pede um iFood e eu encaro a sua adega. Tá tudo tranquilo. Tá bom, tá convidado, pode vir. Tchau, tio, tchau. O melhor de tudo foi ver todo mundo aí. Tava com saudade de vocês, viu? Delícia. Edu, muito bom. Conta do McDonald's, Edu. McDonald's, como está? Tu hija, debe contar para nosotros. ¿Cómo estás, McDonald's? Mi hija se llama, esta es Pilar, pero tengo 3 hijas. 3. Wow. Esta es Inés y tengo una más chiquita. Ahora se la muestro. Él es Luz. Todas meninas.
Que linda! Hola, Hola, ¿qué tal? Déjala sentarse, déjala. Bajate así se dio la situación. Ella y Gilberto Benítez, Alfonso Benítez. Amigos, no sé si vieron la música de Edu Alvarado. Hola, la música de Edu Alvarado. Gracias por compartir, amigo. Gracias por compartir Vamos compartir la música de Edu. Maurício. Edu. Você tem que colocar, Maurício, ela no teu No es el lío. Gracias por compartir, amigo, la música de Fruta Deliciosa. Reggie, ahí lo compartiste en tu Facebook, genio. Gracias. Belíssima música. Amigo, Oi, Maurício. Gracias, Maurício. Eu vou compartilhar a música. Lo escucho medio lejos porque me están gritando las nenas, pero... Díganme. Vou compartilhar a tela. Pessoal, deixa eu pedir para vocês desligarem os microfones de vocês. Ahí está, lo está compartiendo. Miren, lo están poniendo ahí. Deixa eu tentar compartilhar a tela. Muy bien. Vai. ¿Lo están compartiendo ahí? Sí. Está saindo som? Toma, Pi. Está filmada en el consultorio del Centro de Mastología de Rosario. Sí. Y la cantante es una Eduardo, chica ¿cómo estás? que está cursando un linfoma. Edu, puede poner en silencio su micrófono. Ya quedan pocas horas Vale. pasar aquí. Sueltes mi mano. Hoy no me quiero ir. No me dejes, amor. No me dejes así. No me dejes temblando. No me dejes sufrir. No me dejes, amor. No me dejes así. No me dejes Fantástico. Gracias, amigo. Muchas gracias. Vale. Felipe.
filmada en el consultorio de mastología y está cantada por una chica que está cursando un linfoma y sabe de quimioterapia. Pero bueno, me animé a hacer esto cuando Cícero mandó su canción instrumental grabada por un montón de gente que me encantó también. Felicitaciones, Cícero. Gracias, Eduardo. Gracias. Maravilloso, muy lindo, emocionante. Doblabas el vídeo. Sí, le ponemos la letra ahí doblada para que sea más dinámico, porque fue difícil filmarlo. Yo a la cantante no la conozco. Ella vive en Buenos Aires y nos conocimos a distancia, digamos, todo por mensajes. Así que un amigo mío la fue a filmar allá y a grabar, y yo grabé todo desde Rosario. Así que la verdad que salió lindo y lo estrenamos el 19 de octubre. Así que la verdad que estamos muy contentos. Gracias Fantástico. por compartir, amigos. Fantástico, Eduardo. Lindo, 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 lindo. Gracias. Edu, eu gostei muito, mostrei para minha esposa, ela também amou. Muito bela, muito bela. Gracias, Mauricio, genio. Placer, belo. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Ricardo. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? ¿Cocinaste el bacalao? Dona Verônica. Dona Verônica. Ah, tuvo ayuda. Yo salí tarde para comprar el bacalao y en realidad mi mujer trató de comprar bacalao y no consiguió. Así que estamos comiendo hamburguesas, un desastre. Pido disculpas. Pero las nenas chochas, ¿no? E o Rufo Júnior, como é que tá? Só tá a imagem dele ali de fundo. Manda uma celular. Acho que mostra Mostra fazer número aí, ficou em casa. Ô, Rufo, quero ver se você tá pelado aí, Rufo. Não, eu tô gostosinho. Faz isso não, Cícero. Eu não quero ver, não, Rufo. Então tá bom, deixa aí. Tá bom, Rufo, tá bom assim, tá bom. Segundo minha filha mais nova, é a visão do inferno. Eu acho que essa foto do Rufo com Photoshop tá perfeita. Deixa ele aí. Tá, deixa aí, Rufo, deixa aí. Rufo, não comeu bacalhau, né, Rufo? Estou esperando chegar ainda, daqui a pouco. Até lá, estou com um Marcelin. Estou com o Marcelin Nacional da Terranhola. Tá bem bom. Gente, acho que foi um evento sensacional. Vem para Brasília que eu garanto o bacalhau. Ô, Rufo, vai na casa do Regis aí, do ladinho aí, não. É mesmo. Não é tão longe, não. Não é tão longe, não. Bota um pouquinho mais de azeite no bacalhau, dá para todo mundo. Boa, Reginaldo. Eu também. Eu não achei, ainda botei mais. Mas bem pouquinho, nada de um pedaço. Às vezes é um pedaço específico, não foi exagerado. Gilberto Benítez e Alfonso Benítez. E também tem Juliana no iPhone aí. Quem que é, Juliana? Hola. Un saludo. ¿Dónde estás, Gilberto? Hola, Acá, ¿cómo estás? Ya me vieron. ¿Vino verde? Sí, señor. Bueno. No pude conseguir bacalao, conseguí róbalo, como dijo Alexander. Róbalo. Excelente. Pero qué plato tan delicioso. Lastimosamente estoy solo. Les cuento y les participo. Soy abuelo. Mi esposa está en Bogotá con mi nueva nieta. Y parabéns. Parabéns. Gracias. Felicidades. Gracias. Gilberto, Hola, un saludo para todos. A la salud de su nieta. A la salud. 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 Wow. Salud. Qué gusto compartir con ustedes. Qué delicioso plato. Me quedó un róbalo espectacular. Ô, Gilberto, e você fez seguindo a receita usando o robalo, foi isso? Pregunté, fui a buscar bacalao. Imposible. Isso. Difícil, E deu difícil. certo. Perdón. E deu certo a receita? Quedó bueno. Sí, quedó bueno, espectacular.
Hice lo mismo, cambié la carne, no utilicé bacalao, utilicé róbalo, pero me quedó delicioso, delicioso. No sé cómo ustedes están comiendo todavía, yo ya me lo acabé hace rato. Alexander, qué gusto saludarte. Un abrazo, me encanta verte. Y a todo el grupo, espectacular, somos excelentes profesores, excelentes compañeros y no me pierdo actividades con ustedes. Oh, graças, muitas graças. Graças, muito gentil. Deixa eu falar agora, gente. Deixa eu falar agora uma cultura inútil. Deixa eu falar uma coisa interessante. No Brasil, nós usamos muito o nome, né, a nomenclatura de bacalhau do Porto. E bacalhau do Porto significa, em tese, um bacalhau mais bonito, maior, mais branco, mais alto. E como se bacalhau do Porto significasse qualidade. O que está por trás dessa história é um fato muito interessante. O Porto, quem conhece o Porto, e muitos de vocês conhecem o Porto não produz bacalhau. Não existe produção do bacalhau. O bacalhau, ele é produzido na Noruega, nos mares da Noruega. Os 4 tipos, né? Que é o Gadus morrua, é o saitê, é o Gadus macrocéfalos e o ling. E esse bacalhau todo, ele saía há um tempo atrás, obviamente, da Noruega, e o contato da Noruega com o mundo, ela era via Europa, via Porto. Então, todo o bacalhau que era produzido na Noruega iria para o Porto e o Porto distribuía o bacalhau para o mundo. Com isso, os comerciantes do Porto ficavam com os bacalhaus mais altos, mais bonitos, mais brancos, e dizia, esse bacalhau vai ficar aqui, e os outros eu vou mandar para os outros países, né? Eu vou exportar. Então, quando você queria um bacalhau grande, um bacalhau alto, bonito, você iria comprar o bacalhau do Porto, que na verdade não era do Porto. É interessante que quando você chega no Porto, e eu tive no Porto, e eu fui no em alguns restaurantes de bacalhau, e quando eu perguntava se tinha bacalhau do Porto, ele não conseguia entender. Ele simplesmente dizia, não, o bacalhau que a gente tem daqui não é daqui, é de fora, é da Noruega, e acabou. Depois é que eu soube dessa história. Então é uma história muito, muito interessante, né? E que você passou a ter um sobrenome do bacalhau de uma região que, na verdade, nunca produziu. Então, quando a gente diz bacalhau do Porto, isso não existe, definitivamente não existe. Mas a bacalhau do Brasil, onde produzem bacalhau no Brasil? Não temos bacalhau. Brasil tampoco produce bacalhau? Tampoco. Tenemos bacalhau que viene de Noruega, del Porto también, como dice Maurício. Gente, sensacional, viu? Maurício, acho que você encerra a turma aí. Maurício? Fala, Pepito. Já que você começou a falar do Porto, aproveita e fala do vinho do Porto. Como é que é a história dele? Conta pra gente. Pepe, essa do vinho do Porto não, porque isso aí é perigoso. Não, é perigoso. Não é a história, é a história do vinho do Porto. História, então tá bom. A história do vinho do Porto... Vou te poupar. Pode falar? A Linei tá aqui, ó, não conta nada, não. Não, mas é história familiar, Linei, fica tranquila. A história do vinho do Porto é o seguinte, gente, não existe vinho do Porto também. O vinho do Porto, ele não é fabricado no Porto. Haviam duas pessoas, dois caras que moravam lá em cima. Então, o Porto é uma cidade a nível do nível do Rio do Porto, né? Que é o Rio Douro, que é o mesmo rio que banha a Espanha. Lá se chama Duero, é o mesmo rio. Então, duas pessoas, dois amigos irlandeses que moravam numa cidade acima, chamada Régua. A cidade, o nome da cidade é Régua. É para dentro. Ai, desculpa, tem alguém com o microfone ligado aí. E eles moravam em Régua, e eles
tomavam o vinho, que era um vinho normal, com a graduação alcoólica normal, um vinho normal de uva, enfim. E eles começaram a mandar o vinho para a Irlanda. E eles diziam, o vinho que produz aqui é vinho muito bom. E esse vinho, quando saía da Irlanda, ou lá de cima, da região de Régua, e descia o rio, até chegar lá embaixo, na região do Douro, na região do Porto, e quando chegava na Irlanda, esse trajeto demorava muito tempo e o vinho terminava estragando. E esse vinho, quando chegava na Irlanda, chegava estragado. E os amigos depois escreviam e diziam, ué, o vinho que você disse que é bom é ruim. Na verdade é ruim, o que chega aqui é ruim, está chegando ruim. Ah, então eu vou mandar de novo. E mandou de novo. E chegou lá, nessa demora toda, chegou ruim. Não, é ruim, não é bom, é ruim, é bom, enfim. E eles viram que para conservar a qualidade do vinho, eles começaram a acrescentar garapa com cachaça de cana, que seria a grappa italiana, ao vinho. Então subiu a graduação alcoólica, que seria uma graduação alcoólica de um vinho normal, em torno de 13%, 14%, 15%, aí ele subiu para 18% a 22%, porque ele acrescentou açúcar. Então, o processo de fermentação continuou se fazendo e passou a chegar vinho na Irlanda com gosto doce, que tornou-se um vinho de sobremesa, que é o vinho do Porto, que, na verdade, não é produzido no Porto, é produzido lá em cima. Uma cidade chamada Régua se uniu a uma outra cidade chamada Passo e criou-se uma cidade única chamada Passo da Régua, que é onde se produz os vinhos do Porto. Esses vinhos, eles descem por uma comunicação de rio, chegando lá embaixo, tem uma barca que eu esqueci o nome, que desce esses vinhos, chegando lá ele é exportado para o mundo todo, mas igualmente é chamado vinho do Porto, mas não é vinho produzido no Porto, e o que caracteriza ele é um vinho doce, com graduação alcoólica de 18% a 22%. Essa é a história do vinho do Porto. O Maurício também é cultura, hein? Ou é mentira, ou tudo isso seja mentira. Muito obrigado, professor. Olha só que eu providenciei aqui também, ó. O quê? Eita! Cadê o Regis? Deixa eu ver. São pastéis de Belém? Pastelzinho de Belém e travesseiro Pastelzinho de Belém, matou a pau. Nossa, mas a Bárbara manda bem, hein, Regis? Meu Deus do céu. Ela maltrata ele a semana toda, Cícero. No final de semana ele tem direito a comer um pastel de Belém. É verdade. Também tem isso, né? Nutricionista também tem isso, né? Segunda a sexta é na salada só. Sei não, hein? O resto já foi mais magro. Tem uma confeitaria aqui em Goiânia só de doces portugueses. Bom. A gente providenciou um docinho aqui para combinar. Bom demais. Gente, muito feliz, viu? Muito feliz de ter estado com vocês, viu? Foi ótimo, né, Maurício? Faz o fechamento. Experiência maravilhosa. Saudade de vocês todos. Saudade de todo mundo mesmo. Verdade. Foi muito bom ver vocês, viu? É um prazer muito grande. A ideia do Oncoplastic Academy foi justamente isso, a gente juntar amigos, fazer projetos juntos, coisas que possam ajudar todo mundo. E a ideia é essa mesmo. A gente tá junto. Perfeito, Regis. Sensacional. A gente entende, viu, gente? Eu, Regis e Cícero, a gente entende que a gente tem muitos amigos, em primeiro lugar, que a gente gosta muito de vocês e, obviamente, de outros que não puderam participar. E a gente entende que a gente deve criar um espaço que seja democrático para a participação de todo mundo, dando aula, falando bobagem, cozinhando, sabe, ensinando a dançar balé para quem quer aprender, enfim, fazendo tudo. E a gente quer criar um espaço para que todos participem de forma absolutamente igualitária, sabe, numa confraternização acima de tudo. A Oncoplastic Academy é, acima de tudo, confraternização. Antes de terminar, eu quero que o Marcelo conte como é que ficou o bacalhau dele, que agora estou vendo ele na tela tomando vinho aí. Não vai ficar sem falar também. Marcelo. Fala, Marcelo. Muito bom, excelente. Receita do Maurício é top.
Eita! Quem é o Marcelo? Peraí, deixa eu ver a cara do Marcelo. Tem que puxar aí. Tô puxando. Marcelão, porra, velho, que isso, cara? Não, tá aí, meu. Quanto E ele, tempo e ele você tá bom, fez velho? pergunta para você ainda. Ó, Maurício, e o forno, quantos minutos? E você? Isso. E a batata, quantos minutos? Eu procurei. Eu não atentei, Marcelo, desculpa. A batata, quantos minutos? Eu vi você perguntando. Prazerzão, Marcelo, prazerzão. Prazer, gente. Gente, foi uma delícia estar com vocês hoje. Sensacional, foi um evento muito gostoso. É para ser uma coisa entre amigos, petit comitê mesmo. A ideia foi uma ideia que a gente acabou trabalhando juntos aí, mas o Maurício já tinha feito um pré conosco aí, já tinha nos ensinado a fazer outro prato juntos e foi muito bom. Parabéns, Maurício, né, pela condução aí, o Regis pelo caso, e muito obrigado pela presença de todos vocês aí. Foi sensacional. Parece que a gente está todo mundo junto na mesma mesa, né? Parece que está todo mundo junto. E um dia a gente vai estar. Se Deus quiser, no ano que vem, nós vamos estar todo mundo junto na mesma mesa. Deus quiser. Saudade de uma aglomeração, né? Uma aglomeração, né? Tomar aqueles 3 vinhos do Porto de uma vez só, né, Pepe? Vamos chegar lá de novo. Vamos chegar, se Deus quiser, gente. Tchau para vocês. Gente, boa noite para vocês. Obrigadão para todos, viu? Um beijo. Obrigado. Um abraço a todos. Beijo para vocês. Muchas gracias por la invitación Felicitaciones. Bienvenidos en Guatemala. Sí, sí. Grande abrazo. Muchas gracias por la invitación, Regis. Un placer estar con ustedes. No. Sí. No teníamos el gusto, pero bienvenidos también a Guatemala. Y yo estoy comenzando a hacer todo aquí de mastología. Y es importante tener como bases la experiencia que tienen ustedes. Yo me entrené en México y hace más o menos un año regresé a Guatemala. Incluso les preguntaba si alguno tenía experiencia con verde indocianina, porque recién lo estoy comenzando a utilizar acá, porque el tecnecio es muy caro. Entonces... no tengo, con indocianina no. Pues, aún no. Sí, todavía no he entrado a la tecnología. Pero fue fantástico estar con vos. Sí. Fue fantástico. Muchas gracias por estarnos juntos. Sí, un gusto muy grande. No, gracias por la invitación y ahí voy a estar pendiente de las futuras charlas que vayan a tener hoy. Sí, seguramente. Sí. Un abrazo, amigo. Abrazo, amigo. Un abrazo enorme. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Chao.